Por que todo mundo tem que fazer faculdade? Por que todo mundo tem que ir para a universidade? Quem tem que ir para a universidade? Quem tem que ir para a universidade é quem gosta de estudar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio 83. Hoje eu trouxe um convidado para a gente conversar mais uma vez sobre um tema que eu gosto muito, mas muito mesmo, sobre educação. E só pelo papo que a gente teve aqui antes do início da gravação, já deu para perceber o nível desse convidado. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o Fernando Rassi. Obrigado por aceitar o convite. Nader Rassi, né? Rassi Nader. Rassi Nader. Pessoal. Alterei a ordem aqui do seu nome. A família Rassi é tradicional na sociedade em relação à medicina. Mas meu pai também é da área médica e meu pai é até hoje, né? Ele tem 85 anos, uma pessoa maravilhosa, atende até hoje, pediatra, foi professor na Universidade Federal aqui por 33 anos. E o nome é Nelson Nader. E nós temos um parente que é Nelson Rassi. E aí o pessoal você é filho do Nelson Rassi? Eu falei, não, sou filho do Nelson Nader. Né? Então, você é Nader. Então, assim, mas é uma brincadeira. E por ter a assinatura Rassi, que é muito conhecida em Goiânia, então todo mundo, quando eu olhei, eu falava, vou falar Fernando Rassi. E o Rassi, meu avô, na verdade, não é da área médica, né? Meu avô, pai da minha mãe, que é o Rassi, Miguel Rassi, foi um dos primeiros e um dos grandes comerciantes que nós tivemos em Goiânia. Quando Goiânia foi fundada, ele veio para cá, tinha armazéns de secos e molhados. Hoje seria tipo o Irmão Soares, São Jorge, essas grandes lojas, né, atacadistas. Mas ele foi bem no início e teve 6 filhas mulher e um filho homem. E na época a mulher não continuava com o negócio. Então fez um patrimônio muito grande, depois parou e o patrimônio foi dividido entre os filhos. Então... Mas foi uma pena, porque se tivesse, eu falo meu tio, você não tinha que ter feito medicina, não, você tinha que ter feito, era gestão, pô. O patrimônio, a família, né, o nosso ramo aqui nessa área do comércio estaria gigantesco. Vocês têm um nome muito forte. Mas me fala um pouquinho, quem é o Fernando Nader? Cara, o embate aqui vai ser filosófico. Eu sou um cristão hoje, convicto, católico, que enxergou a missão de educação como propósito e o que realmente faz sentido na minha vida. Eu cresci, como qualquer adolescente, não me faltou nada, graças a Deus. Meu pai teve condições, meu pai foi uma pessoa que sofreu, que passou necessidades, mas fez de tudo para que os filhos pudessem ter uma vida melhor, e ele conseguiu. E nessa adolescência, nessa vida de criança aí que foi bem amparada na infância, na adolescência, eu meio que perdido, né? Assim, você não é estimulado nas áreas. Eu pensei em fazer educação física, pensava em ser corredor de Fórmula 1, de kart, pensava em ser aqueles sonhos de menino, tudo. Né? Mas meu pai, não, mas você tem que botar o pé no chão, porque você é filho de médico, família de médico, então, pensando no melhor, ele sempre direcionou. E hoje eu percebo isso. Você quer fazer educação física? Sempre fui apaixonado no esporte, mas você vai ser professor, vai ganhar salário mínimo, né? Não vai ter uma vida tão... Então, acho que a medicina é melhor para você. Acabei fazendo medicina. Só que depois da medicina, trabalhando na medicina, e aí você pega gosto, porque realmente, se você não gosta da medicina, se você não tem amor pelo ser humano, se você não tem amor em servir, cara, você vai ter uma vida miserável. E trabalhando na medicina, peguei gosto pela pediatria, né? A criança é energia pura, então não tem como você não se conectar. Eu falei, cara, realmente minha área é medicina, é pediatria. Só que aconteceu um porém. Na época que eu me formei, em 91, 34 anos atrás, a pediatria ela não era rentável. Você trabalhava muito. Eu lembro que eu fazia, às vezes, quase 80 horas semanais. E chegava no final do mês e você não tinha retorno. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso montar um negócio para eu poder fazer medicina sem me preocupar com dinheiro. E das opções, uma delas era a academia, o esporte, mas eu falei, já tinha algumas. E a outra foi a escola para crianças, que não tinha nenhuma. Eu falei, não, eu vou entrar nessa parada. Montamos a primeira escolinha para crianças a partir de 1 ano de idade, bilíngue. Fui chamado de doido, que era maluco, que ia confundir as crianças. Eu falei, cara... Aí você começa a ver. As pessoas, elas não sabiam, não entendiam.
E lá na frente, eu sempre orei, depois que, né, de muitos anos, falei, cara, por que eu fiz medicina se minha área é educação? Isso foi uma das coisas que sempre me incomodou. Por que eu fiz medicina, mas se hoje eu entendo que a minha área é educação? Isso eu nunca entendi, até a pandemia. Na pandemia caiu a ficha. Meu amigo, eu conversava em grupos de diretores de escola no Brasil inteiro, gestores e tudo mais. Ninguém da área de educação sabe o que é infância e o que é adolescência. Eles não sabem. Eles sabem o que é projeto, eles sabem o que é conteúdo, eles sabem o que é planilha, eles sabem o que é comercial, mas eles não sabem o que é infância e o que é adolescência. Aí caiu minha ficha. Eu falei, cara, é o meu diferencial. E hoje, com os estudos, né, e tudo mais passando, participando de audiência pública contra esse novo PNE, que você não vê os gestores se levantando, você não vê os diretores de escola se manifestando, hoje eu posso te afirmar, nem de educação eles sabem o que é. Nem a educação, os nossos gestores hoje sabem o que é educação. Aí você analisa o modelo de educação que nós temos, aí eu olho e falo, ou eu sou louco, ou então, né, eu sou abençoado, porque o que eu enxergo, o que eu venho buscando, e não é nada assim, porque eu acho, é porque eu estudo, é tudo fundamentado. Não é da minha cabeça de auê, não, é porque eu vivenciei, eu estudei, e a gente tem que transcender. De que adianta você estudar um tema, se preparar, ter conhecimento, entender que aquilo é o melhor para o seu filho, para o seu aluno, e não aplicar? Ué? Então, o que adianta isso tudo? Um monte de gente fica filosofando aí, né? Mas a filosofia sem ação não tem valor nenhum. Então, você precisa transcender. E um dos meus problemas que me trouxeram até hoje, né, os problemas que eu tenho, é justamente por isso. Porque à medida que você vai aprendendo, vai evoluindo, eu vou implementando. Só que aí você vai modificando a cara, você vai modificando. Aí você tem que começar a adquirir sabedoria para começar a fazer as coisas, para o pai não achar que você é diferente. Porque todo pai acha que escola é tudo igual. Escola é tudo igual, só muda o preço. Eu falei, não é tudo igual. Não é tudo igual. Então, assim, e eu apanhei muito. E é o que eu falo, né? Na vida você vai apanhar, você vai sofrer, mas você tem que crescer com isso, você tem que tirar a sabedoria. Hoje, e uma das coisas também que eu sempre, né, orei e busquei, é que a gente precisa mudar a visão de educação que o Brasil tem. Por quê? Cara, não adianta nada eu ter condições hoje, eu tenho 3 filhas, né? Meus maiores presentes, meus maiores tesouros, a minha família. Eu quero o melhor do mundo para as minhas filhas. Mas qual que é o valor que isso tem se eu posso fazer para os outros que não têm condições e eu não faço? Entende? Então, assim, o que eu quero para as minhas filhas, eu quero para toda criança no Brasil. Eu quero para toda criança que mora na periferia, que tem que estudar uma escola pública, que está em qualquer lugar. E eu venho tentando fazer esse acesso. E eu quase consegui. Em 2016, a professora Raquel Teixeira, num movimento que estava tendo no Estado, das OS pela educação, me convidou para bater um papo, porque estava com problema na educação do Estado, porque as notas na época do IDEB não eram notas que lhes agradavam, né, porque eles investiram 10 anos na educação e a média das provas era 3,6, e eles queriam que fosse para 4,6. Eu falei, professor, a média é de 0 a 10, vocês investiram 10 anos para fazer uma média de 3,6 para 4,6, e a média foi de 3,6 para 3,7, alguma coisa assim na época. Eu falei assim, isso para mim é medíocre. E outra, se a senhora me chamou por conta de treinar aluno para fazer prova, a senhora chamou o cara errado, porque eu não acredito nesse modelo de educação. Aí nós entramos numa outra questão. Se você for estudar a origem da escola, da educação progressista, a base filosófica dela e tudo mais, ela nasce na Alemanha e o que eles fundamentam? O ser humano é desprovido de espiritualidade e automotivação. Ele responde aos estímulos do meio. Se ele responde aos estímulos do meio, quais são os estímulos que a gente precisa fazer para ele estudar? Prova. A prova é um mecanismo de controle social. E aí ele estuda o que eu quero. E aí nós entramos num outro problema. Tudo que você estuda hoje na escola, de 8 anos de idade, tudo assim, o peso, né? o grosso, de 8 anos de idade até 18 anos de idade, você sabe para que serve? Para nada. Só para você fazer a prova do vestibular. Para nada, para quem estuda, para quem enxerga além do que está posto, ele não serve para nada. Mas para a sociedade, não, vai passar no vestibular. Quais são as aspirações que você vê hoje no mercado? Quando você vê os jovens, quando você vê os estudantes,
Cara, existe uma pobreza de aspirações. Você não vê gente, eu quero ser um grande líder, eu quero ser um grande estadista, eu quero ser um grande médico, eu quero ser um grande escritor, eu quero ser um grande músico, eu quero ser um grande artista. Eu tenho que passar no vestibular. Um grande político. Um grande político. Qualquer vestibular que passar tá ótimo. Por quê? Porque eu fico livre dessa escola chata. A escola, ela é tediosa, a escola, ela é maçante, a escola, ela não te eleva, ela te reprime. E aí entra uma outra questão. A NASA, no século passado, na década de 60, contratou um pesquisador, George Land, que avaliou 1.500 crianças entre 4 e 5 anos de idade para saber de onde vinham os gênios, porque ela já queria se organizar para contratá-los. Para surpresa dos pesquisadores, 50 profissionais contratados para avaliar 1.500 crianças. 98% das crianças, Josimar, habilidades de gênio. 98% das crianças, habilidades de gênio. Eles ficaram assustados. Vamos repetir, vamos fazer novos. Com 10 anos, repetiram, caiu para 30%. Com 15 anos, caiu para 12%. Com 20 anos, caiu para 2%. Eles encerraram. Se tivesse continuado, ia baixar. Hoje, a média do QI do brasileiro é 83. 83. Média. Significa que metade da população está abaixo, metade está acima. Países como Singapura, Taiwan, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, a média são 106. Metade está acima, metade está abaixo. Quando você estuda para entender como é que funciona a aquisição do conhecimento, é esforço, é dedicação, é leitura. Para você subir um ponto na escala, é esforço. Então, olha a distância. Então, você tem uma população que é a média de 83. Aí você tem uma outra estatística que é pesada. 91%, 91,7% da população brasileira vive com até 2 salários mínimos. Qual que é a conclusão que você chega desse modelo de educação que a gente tem? Ela está formando? Ela está formatando? Ela está condicionando? Que educação é essa? Que nós temos um país onde a média do QI é 83 e 91% dessa população só consegue ganhar até 2 salários mínimos. Índices oficiais, 38% dos universitários são analfabetos funcionais. Pô, como é que um cara chega na universidade se ele não sabe ler e escrever? Aí entra a questão das cotas, que eu falo, que eu brinco tudo. Então, assim, por que estão fazendo isso? A quem interessa isso? Se a pessoa, como eu te falei, aí, não sei se foi, né, se a pessoa não é plenamente alfabetizada, se ela não é educada da maneira, com princípios, com valores, porque não é só alfabetização, é a alfabetização correta, estruturada, mais formação moral, ética e espiritual. Essa pessoa ela consegue ler e interpretar, ela consegue raciocinar, ela consegue concluir, ela consegue tirar entendimento do que vem acontecendo. Quando ela não recebe, ela é tolhida de direito básico da criança, que é a alfabetização. Quando ela não é alfabetizada plenamente, não recebe essa formação, você faz com que ela não consiga entender o passado, porque ela não consegue ler, ela não consegue estudar e entender a história dela. Ela não consegue enfrentar o presente, porque ela não consegue ler. Como é que eu vou enfrentar as dificuldades que eu tenho? E o pior, você prejudica o futuro dela, porque ela não recebe as ferramentas necessárias para poder construir esse futuro. Então, essas crianças, elas estão sendo tolhidas de dignidade, tolhidas de um futuro digno. Isso, cara, isso tem que incomodar a sociedade. Então, não é questão de governo A, B ou C, não me interessa quem está, me interessa uma educação de excelência. Por quê? Porque quem paga a escola pública é o trabalhador, é o cara que rala de sol a sol, é o senhor que está lá no serviço de limpeza pública, é o cara funcionário público lá de baixo escalão, são os profissionais autônomos espalhados, motoristas, são esses caras que pagam imposto, a sociedade como um todo, né? E o governo pega esse dinheiro todo, e é muito dinheiro, aí eles falam que tem pouco dinheiro para educação, mentira, porque o dinheiro que já tem é demais, mas eles pegam esse dinheiro e, em vez de fazer uma educação de excelência, que é fácil, desde que você tenha os processos corretos, eles fazem esse modelo de educação que vai fazer com que essas crianças cresçam sem desenvolver suas potencialidades, entram na adolescência, aí entra outra questão, que é de saúde pública, né? Os casos de doenças de ansiedade, de depressão, de TDAH, de dislexia, de disgrafia, de transtorno desafiador opositor explodem. Porque como é que um menino cresce dentro da escola, se ele não consegue ler, não consegue interpretar o que o professor fala, o que você acha que esse menino começa a fazer na sala? Ele fica quietinho, esperando o horário do recreio. Ah, vou esperar dar o horário do recreio, eu vou esperar dar o horário de ir embora, para eu ir embora, brincar com meus meninos. Não, com meus amigos, não. Ele começa a trabalhar.
É da natureza do menino. Fuçar, querer saber. O menino, é da natureza dele provocar, testar limites sociais e limites emocionais. Então, isso faz parte da natureza. Então, ele está num ambiente que não é prazeroso e começa a gerar problema. Foi o que eu falei para a professora Raquel, quando ela me chamou para montar. Aí ela falou assim, aí eu expliquei para ela, fiz uma aulinha para ela, falei assim, olha, eu faço escola para formar pessoas, não para treinar, para fazer prova. Porque a hora que você estiver formado, estiver com bagagem, eu falei assim, olha, você tem que fazer essa prova aqui agora para você poder avançar. Isso é tranquilo. Eu vou pegar, vou estudar aquele conteúdo e vou fazer essa prova. Ela falou que que para eu montar a OS, que eu seria, né, ia participar com uma grande possibilidade aí de aquisição das OS. Houve um embargo depois de um desembargador, caiu por água, nunca fizeram os chamamentos. Mas uma coisa que eu coloquei para ela, e por que é importante isso? Primeiro, além do adoecimento dos meninos, você entra nas estatísticas depois, porque 45% dos meninos, ao final do ensino fundamental, eles abandonam a escola. No ensino médio eles abandonam a escola, 45%. Na faculdade, 55% abandonam a faculdade. Quando esse menino chega antes da faculdade e abandona a escola, o que acontece com ele? Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar? Ajudar o pai no serviço? Não pode. É trabalho infantil. As dificuldades que eles queriam, né? Aí, para onde esse menino vai? Para a rua. Aí ele engrossa estatísticas de criminalidade. Ele vai puxar, ele vai fazer atos, né, ilegais, vai roubar, vai traficar. Ou ele vai para o mundo das drogas, vai começar a consumir droga. Então, ele impacta no serviço de saúde, ele impacta no serviço de justiça, de segurança pública. Ele impacta no serviço de saúde pública. Ele impacta na economia pública. Por quê? Porque ele não vai ser um cara que vai se formar, que vai trabalhar, que vai pagar imposto para ajudar a carregar a nação. Então, é menos um pagador de imposto. E vai ser mais um dependente do Estado. E ele impacta no bem-estar social. Por quê? Porque como é que um pai fica no serviço, ou a mãe, se ele não sabe se o filho está na rua ou está na escola? Ah, meu filho está na rua, meu filho está na escola? Como é que eu trabalho bem? O pai que, né? Então, assim, veja as consequências disso tudo. E outro lado, o lado do professor, o lado da escola. A escola começa a virar um ambiente de conflito, porque o professor vê que esses meninos... Você vira e mexe, você vê casos de violência dentro da escola, né? Primeiro que o modelo que já foi feito. Aí, se você tem esses meninos que crescem, que não se percebem capazes, que se sentem pequenos, sentem dificuldade, sentem que não estão à altura, mas querem conquistar o mundo, porque o menino tem uma coisa chamada testosterona, e a testosterona ela é responsável pela sexualidade, pela agressividade, mas também pela motivação. Então, esse menino, se o ambiente de casa não é um ambiente bacana, é um ambiente disfuncional ou de agressividade, na escola ele não está feliz e ele quer fazer, ele se rebela ali dentro. Ou ele vai para a rua e vai ser um rebelde na rua. Então, a gente tem que entender isso tudo. E os professores adoecem. O número de professores hoje com burnout, que estão querendo desistir da profissão, porque a gente não consegue. Porque não tem resultado. Mas por que não tem resultado? Porque o modelo que esses meninos foram formados desde a base é um modelo que não trabalhou alfabetização plena, que não trabalhou princípio, que não trabalhou ética, que não trabalhou moralidade, que não trabalhou espiritualidade. Né? Então a escola cívico-militar, e vem a escola cívico-militar. Escola cívico-militar é uma boa? A escola cívico-militar vai resolver o problema? E você está vendo isso aí direto. Deixa eu falar, a escola cívico-militar, ela tem as vantagens. Se você pegar as estatísticas de violência contra professor, de consumo de drogas, né, de violência entre os alunos, de bullying, isso tudo, é fantástico, tem resultados. Mas tem um problema. O problema da escola cívico-militar, você forma porque disciplina, regras e rotinas, todo menino precisa ter, isso faz parte da formação. Beleza, você está formando esses meninos bacana, mas e o conteúdo? Você está pegando um conteúdo que é ruim, que não forma, que não eleva, e está fazendo esses meninos ficarem craques. Ou seja, você está treinando eles para serem bons, obedientes, seguirem ordens. Isso é ruim. Eu não quero macaquinho amestrado. Eu quero pessoas elevadas, intelectualmente, moralmente, eticamente, espiritualmente. Senso crítico, né? Exatamente. Veja, então, a escola cívico-militar hoje é bacana. Tem meu apoio? Sim, mas precisa mudar o conteúdo. Agora, se você faz isso na escola pública, se você faz isso na escola particular, você vai ter os mesmos resultados. Porque é um ciclo virtuoso, que você começa com a criança na base. Agora, se você hoje, e a pedagogia do oprimido, a criança ela não pode ser reprimida, ela tem que ter o direito de voz, ela tem que aprender a enfrentar o pai, tem que aprender a enfrentar o professor, tem que aprender a enfrentar o pastor,
E aí vai crescendo, não adquire as qualidades que tem para enfrentar o mundo. Aí vem o vitimismo, vem aquele sentimentalismo. E aí o que eles fazem, os movimentos ideológicos? Você é vítima da sociedade. Você tem que entrar no Black Lives, você tem que entrar no LGBT, você tem que entrar nisso e naquilo. E aí vem com essas narrativas todas. O menino que é vulnerável, o menino que não está fortalecido, você pode ver. Porque os que enfrentam, eles excluem. Falam, não, você traiu a raça, você traiu o movimento, você traiu o coletivo. Nós não somos coletivo, nós somos individuais, nós somos individualidades, nós somos centelhas divinas, nós somos irmãos diante do mesmo firmamento, perante o mesmo Deus. Né? E é uma outra coisa que vem também, que eu trago. E Aristóteles colocava isso. Nós temos qualidades, características que são grandes ou que são pequenas. E aí eu quero que você me diga qual que a escola hoje trabalha. As qualidades do corpo e as qualidades da matéria, que são as qualidades, as características pequenas do ser humano, é a cor da pele, é se eu sou forte, se eu sou fraco, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu tenho problema de vista, se eu não tenho, se eu tenho uma deficiência, se eu não tenho. Se eu tenho um diploma, se eu não tenho, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho, né, bens materiais ou se eu tenho qualificações físicas. Essas são as características pequenas. E as características grandes? Os bens da alma, sabedoria, responsabilidade, empatia, você ser capaz de ter compaixão pelo outro, você buscar as virtudes, você saber se afastar dos vícios. Aí eu te pergunto, as escolas estão trabalhando qual lado? Elas estão trabalhando os valores da alma, onde não existe diferença entre nós, não existe, porque eu fiz medicina. Se você tirar a pele, é tudo igual, não tem diferença. Ou nós estamos trabalhando, nós estamos reforçando o que nesses meninos? Aí você tem que entender o jogo político, que o jogo político é de controle. E no novo PNE eles falam em controle, eles falam em movimentos identitários, eles falam em afastar a família, porque a família ela prejudica o desenvolvimento da criança, porque a família é autoritária. A família não é autoritária. Você tem casos de pais, sim, que são, né, que não têm a formação, mas é diferente, a autoridade e autoritário. Né? O pai que é autoritário é uma coisa, o pai que tem a figura de autoridade é outra. Ela é essencial para a formação do menino, para o comportamento social, para a capacidade cognitiva, para a inteligência emocional, para os valores éticos e morais, para a sexualidade e para as crenças. Olha o tanto que a figura de autoridade do pai é importante. Mas o adestramento ele não interessa os dois lados, porque no Brasil nunca houve mudança. Mas não responde agora, que nós vamos dar o recado dos nossos apoiadores. Aguentam aí, que daqui a pouco o Fernando continua, que está muito, mas muito bom. Quando é uma aula boa, vocês percebem, porque o Josimar não precisa falar nada. Quando o cara é bom, eu só fico ouvindo. Transforme sua casa em um lar sob medida com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida. Soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. Conceitos Contabilidade. Transforme a gestão contábil da sua empresa com a Conceitos Contabilidade. A Conceitos Contabilidade tem como propósito inovar e revolucionar o mercado contábil, oferecendo a você as ferramentas mais modernas de gestão e assessoria. Atendemos desde pequenos empreendimentos até grandes negócios, com especialização em lucro real, mas sempre avaliando o melhor cenário para você, seja Simples Nacional ou lucro real. Com a Conceitos Contabilidade, você alivia a dor da burocracia, legaliza seus processos e foca no que realmente importa, fazer seu negócio prosperar. Entre em contato e descubra como nossa experiência pode se tornar seu maior diferencial competitivo. QR Code disponível na tela. E o nosso último parceiro, a Pitangui Tintas. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epóxi e outros. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos.
perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitang Tintas é a escolha certa para você. E como a Pitang sempre manda um presentinho para os nossos convidados, você não poderia ficar fora, né, Fernando? Mandou uma canequinha aqui para você. Você é muito cafezeiro, igual eu ou não? Brasileiro que não gosta de café, rapaz, eu tenho minhas dúvidas. Apaixonado em café. Ultimamente está com preço lá em cima, né? Cara, a última vez que eu fui, cara, R$42. Eu falei, cara, não tem cabimento. Quem pagava 18, 16, achava que já estava caro, agora você paga 42, não, 47. Já chegou a 60, né? Ele caiu um pouco agora, mas já chegou a 60 o quilo. Pitang Tintas, muito obrigado. Vai ser um prazer. Bacana. Isso aí. Obrigado, Pitang. Mas, voltando ao que a gente estava conversando, isso interessa aos dois lados, Fernando, porque o Brasil está com esse modelo educacional há muitos anos e quando eu vejo, como você bem citou no início, as narrativas, eu olho com frieza assim, as duas narrativas. Sim. Quando você percebe a fundo o objetivo das defesas, não é de fazer o que você está defendendo aqui desde o início, sim, de estimular o senso crítico. É simplesmente de trazer um adestramento para a minha ideologia. Eu vou emplacar mais uma pergunta. Dá para tirar a ideologia da educação no Brasil? Veja, vamos lá. Como eu falei para você, ao Estado não interessa, principalmente aos estados totalitaristas, comunistas, não interessa uma sociedade forte. A sociedade forte, ela não precisa do Estado. Se você estudar antropologicamente, né, o desenvolvimento do ser humano, que começa a se reunir em grupos, em tribos, né, ele consegue fazer tudo. Quando vem a ideia de Estado, né, é um nome que você dá para um grupo de pessoas que vai fazer a gestão. Qual que seria a função principal do Estado? Manter a ordem e garantir a justiça, ponto. Agora, quando o Estado ele quer ficar no poder e as pessoas têm sede pelo poder, as pessoas ruins, porque quando o bem não se apresenta, o mal toma conta. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o Estado seja grande. Então, eu tenho que cuidar da educação, eu tenho que cuidar da saúde, eu tenho que cuidar da infraestrutura, eu tenho que cuidar de tudo. Então, o Estado ele vai sempre achar motivos para que ele se torne mais gordo e mais forte e justifique a arrecadação de uma coisa que é imposta, que são os impostos, né? E nós estamos tão mal acostumados, nós fomos tão mal, a nossa escola é tão ruim, a nossa formação é tão ruim, que eu falo nas participações que eu faço, você também, nós fazemos parte de uma geração que foi enganada, roubada e hoje é escravizada. Aí você fala escravidão, não, nós somos escravizados. Pô, se você trabalha 5 a 6 meses por ano para pagar imposto, cara, você é um funcionário público, e você não recebe o benefício. Você é um funcionário público, você paga 6 meses por ano de trabalho para um Estado gulão, perdulário e que não te dá retorno. Você tem escola pública... Você tem países da Europa que você tem uma carga tributária alta, mas você tem retorno, Tem retorno, né? Exatamente. No Brasil você não tem. Exatamente. Você tem escola de qualidade, você tem serviço de saúde pública de qualidade, você tem segurança pública, você tem uma infraestrutura maravilhosa. Maravilhosa. Por que o brasileiro precisa chegar todo final de mês sofrendo para pagar as contas? Por que a nossa carga tem que ser pesada? E olha o tanto que nós somos ignorantes. Por exemplo, uma pergunta que eu faço demais para as pessoas. Você vai comprar um carro hoje de R$120 mil. Quanto você acha que você paga de imposto nesse carro? Quanto você acha, Fábio, que você paga de imposto num carro de R$120 mil? Quanto que você acha desse valor que é imposto? 60 mil. 60 mil. As pessoas falam 50%. 50% de 120, não é isso? Está errado, não é 50%. Você está pagando 100%. Porque se o carro custa 60, você está pagando 60% de imposto, você está pagando 100% de imposto sobre o valor de um carro. Entende? Verdade. Mas quando você junta, é o entendimento, é a interpretação, é a capacidade de leitura. Beleza. E depois o que vem? IPVA. IPVA todo ano. Cara, você está sendo roubado. Você já foi roubado uma vez e pior, o dinheiro que você usou para comprar o carro, você pagou imposto sobre ele. Ou você recebe seu salário, funcionário público, já vem abatido o imposto. Aí eu vou comprar, eu pago imposto. Entende? Então, de tudo que você faz hoje no Brasil, a carga tributária é absurda. E peraí, o Brasil é um país que tem dificuldade, o Brasil é um país que não tem riquezas.
Meu irmão, o Brasil é o país mais rico do mundo. As pessoas não têm ideia do quão o Brasil é rico. Se a nossa riqueza... prova maior, Fernando, é que a gente passou por governantes que foram um desastre e a gente sobreviveu, né? Agora, pensa a riqueza que o Brasil tem e por que o Brasil é cobiçado pelo mundo. Você acha que a China tem interesse aqui aleatório, a União Soviética, os Estados Unidos? Mas nunca. Resumidamente, biodiversidade que nós temos na Amazônia. Nós somos um dos maiores produtores e exportadores de carne do mundo, todo tipo de carne. Safras, nós somos o único país no mundo que é capaz de ter 3 safras no ano e assim mesmo sem usar toda a extensão do território e respeitando regras absurdas de proteção ambiental. Porque você tem que ter proteção ambiental, mas não do jeito que eles fazem, que é para prejudicar o agronegócio para não ter concorrência com a Europa. Terras raras. Terras raras são terras onde são ricas em minérios, são 15 a 17 minérios que a indústria do futuro vai precisar. Esses minérios, esses 15 a 17 minérios, que são os minérios do futuro, para a indústria do futuro, tecnológica, aeroespacial e tudo mais, o maior país do mundo em terras raras é a China, o segundo é o Brasil. Nióbio faz parte... O Canadá, para você ter uma ideia, o Badião gosta de falar isso, o Canadá, só com o nióbio que eles têm lá, que não chega a 3%, eles conseguem bancar toda a gestão, o custo político do Canadá. 3% do nióbio. 96% do nióbio está no Brasil, o restante praticamente no Brasil, a totalidade. Entre outros... Aí você tem energia limpa, a quantidade de rios que nós temos, de poder fazer energia limpa, hidrelétricas e tudo mais, eólica, solar, né? Então, assim, água doce, que é um dos bens mais preciosos do mundo hoje, que os grandes milionários hoje estão comprando terras no mundo inteiro, mas não é para criar gado nem para plantar, não, é por conta da água no subsolo. Os 2 maiores reservatórios de água doce no mundo estão na América do Sul, é o reservatório Guarani e o reservatório Amazonas. Então, veja, o Brasil é um país riquíssimo. Mas a gente não mede a riqueza de uma nação pelas suas grandezas físicas. A gente mede a riqueza de uma nação pela capacidade de transformação do seu povo. Veja Israel, que o Bolsonaro adorava ficar falando, né? Israel é um pequenininho, não tem nada, mas olha o que eles fizeram. A capacidade de transformação. O Japão foi destruído na Segunda Guerra, levou 2 bombas nucleares. Coreia do Sul foi destruída. O maior exemplo. A Coreia do Sul foi destruída na Guerra da Coreia, na década de 50. Singapura, que é um que eu adoro. Cara, Singapura era uma ilha de pescadores na década de 60. Na década de 60, igual a Coreia do Sul também, que não era nada. Olha o que eles viraram, esses países. E olha o que o Brasil continua sendo. Entende? Então, assim, mas você falou de condicionamento, de adestramento, né? No regime militar, que o pessoal fala, na época do regime militar, o que eles fizeram? Qual que era o foco? Formar as pessoas para a indústria, para o trabalho. O foco era esse. Era o adestramento. Mas é um adestramento que é bom. Você vai trabalhar... É bom, igual eu estou falando, na escola civil-militar hoje. Você está fazendo... Até certo ponto, né? Porque não dá perspectiva, né, para o ser humano. Exatamente. Você vai ser submetido ao que o Estado é capaz de gerar. Cadê aquela escola de séculos atrás que você formou os grandes homens, os grandes pensadores, os grandes filósofos, né? Os homens que transformaram o mundo? Porque a filosofia, muita gente desfaz, mas a filosofia, formar os pensadores, eles têm que fazer parte da vanguarda que vai direcionar o mundo. E se você não entende isso, aí eles vão tomando conta. Né? Então, assim, a função da educação ela é primordial. Agora, do lado de cá, veja, do lado dos militares, na época dos militares, que o foco, tanto é que eles fizeram a reforma que foi feita na educação, foi para que o foco fosse exclusivamente... É o que a China faz hoje. Já viu aqueles vídeos da China, que põe os meninos brincando, de fazer comidinha, de ir mexendo com arma e tudo? O pessoal olha aqui lá e fala assim, essa é uma educação de excelência. O Brasil tinha que ter uma educação desse jeito. Eu falei assim, não é não. Essa não é educação de excelência, não. Como é que é a China? Você tem que extrapolar a sala de aula. Como é que é a realidade na China? Você tem liberdade lá de expressão? Você tem liberdade para ir e vir? Lá você tem um regime de controle social absurdo, que a tecnologia hoje está fazendo a coisa ficar cada vez mais difícil. Então, se você não tem crédito social, você não pode mudar de cidade. Se você não tem crédito social, você não pode adquirir tais coisas. Então, é isso que eu quero? Mas de jeito nenhum. Então, a importância de você trabalhar a filosofia, trabalhar a sociologia, trabalhar... Você falou um ponto interessante, desculpa, só fazendo um adentro, que é tão legal o que você falou no começo, porque se você fizer uma pesquisa na China, eu acompanho um influencer
que ele conversa e ele acompanha muito a China de dentro. Real. China real. Não aparece. E tem um amigo que ele faz consultoria e ele vai na China de 3 em 3 meses. E até eu organizei com ele para a gente ir na China. Ele falou, mas você precisa ir na China, você vai ver que a China não é nada do que se conta aqui fora. Sim. E esse influencer, ele entrevistando vários cidadãos chineses em determinadas classes diferentes, se você perguntar ao chinês se ele queria um modelo de país como o nosso, ele não quer. Se você perguntar ao chinês se ele queria viver nesses embates políticos como a gente vive, nessas questões, ele não consegue nem imaginar esse cenário. Por quê? Porque ele não teve acesso. A gente imagina que o chinês é infeliz com isso. Ele não é infeliz. E aí está a virada de chave que você falou no começo. Se eu sou condicionado a algo, se eu não vejo nada fora da bolha, eu não tenho nem a capacidade cognitiva para imaginar o que pode ser bom e diferente do que é a minha cultura. Vou te dar um exemplo fácil de você entender. Coreia do Norte, depois da Guerra de 50. Se você pegar a Coreia do Norte de lá para cá, sobre o mesmo regime ditatorial, de controle, nós estamos em 2025, você tem 75 anos. Imagina as crianças que nascem dentro desse regime e que nunca tiveram acesso a um conhecimento fora daquela realidade que é imposta. Que não existe Deus, que Deus é o Estado. Deus é o ditador. Lá eles oram, tem né, as reuniões, tem os encontros, tem as fotos dos caras lá, do Kim Jong-un. Então, assim, como é que você desperta isso? Aí entra outra parte da neurociência que eu gosto, que é o que a gente vem, com a bagagem que a gente vem, que extrapola isso tudo, mas é um outro papo. Mas, então, assim, imagina como é que esses meninos crescem. E por que alguns se rebelam? Por conta dessa essência, né? Mas imagina, a maioria, cara, ela é condicionada. É igual você faz na escola. Lembra que 98% das crianças têm habilidade de gênio, no final só 2%? Então, aqueles meninos que seguem, tira nota, faz tudo bonitinho, passa na faculdade, faz medicina, eu fiz isso, faz engenharia, faz direito, faz economia, e vai para o mercado de trabalho, ele está mal preparado, ele está ruim? Não, ele não está mal preparado, ele não está ruim, mas ele tá vivendo dentro da bolha. Ele não sabe o que é o mundo lá fora. Ele foi condicionado para aquilo. E a maioria das pessoas vivem isso. Na pandemia eu pude perceber a quantidade de gente que aceitou, cara, isolamento social, máscara, distanciamento. A maioria das pessoas não conseguiram reagir. Fecha as escolas. Eu falei, cara, eu comecei, veja, eu falei, peraí, eu tô ficando doido ou não? Porque no primeiro dia, você tomou um choque e tal, minha esposa tem que fazer compra porque não tem nada. Aí, lembra que tinha que lavar sacolas, tirar a roupa? E primeiro dia eu peguei e segui o protocolo. Fui no supermercado, cheguei com as sacolas em casa. Falei, opa, tem que entrar por aqui. Deixei a sacola, tirei a roupa, troquei, peguei a sacola, fui lavar. Cara, eu parei. O intestino conversou com o meu... Cara, que idiota. Você é um retardado. Você vai fazer isso... Para quem se conhece, eu me conheço. Falei, você não vai conseguir fazer isso aqui, mas nem nem não consegui fazer. Eu comecei a fazer... Eu estou me sentindo um idiota fazendo isso. Aí você começa... Aí você rompe. Aí você começa a pensar. Mas peraí, vocês estão preocupados com a saúde, com a imunidade das pessoas, você aterroriza as pessoas, porque eles aterrorizavam. Lembra que na televisão era o tempo todo? O tempo todo. Não tem hospital, não tem leito, não tem respirador, fica em casa, a economia a gente vê depois. Só colocava medo, né? O tempo todo. E não era uma vez, era o dia inteiro. Você pega as pessoas mais velhas de idade, que já têm doenças, comorbidade, mais de uma doença. E por outro lado também, você não tinha um líder que apresentava a solução. Você tinha o Bolsonaro falando só besteira. E o cara da saúde era um cara que estava envolvido na falcatrua. Então, veja, aí você pega e isola esse cara. Eu falei, rapaz, a medicina que eu fiz, o estudo que eu tenho, da psiquiatria, da psicologia, do que eu já li, quando você aterroriza uma pessoa e coloca ela em isolamento social, o que você faz com essa pessoa? O que acontece no corpo dela? O alarme dispara, o estresse sobe, cortisol aumenta, o que acontece com a imunidade? A imunidade cai. Eu falei, cara, isso não é para salvar as pessoas, não é para proteger. Você fica muito mais suscetível a pegar o vírus. Isso é para matar as pessoas. Eu falei, isso é para matar as pessoas. Mas por que querem matar as pessoas? Aí você vai ver as teorias. O Bill Gates é um que já devia ter passado com ele há muito tempo. Ele acha que tem gente demais no mundo. Só acha que precisa eliminar 6 bilhões de pessoas. Quando você fala assim, matar um, fala, não, que isso? Quem que é esse cara? Agora, quando você fala matar 6 bilhões, parece que é só estatística, né? Cara, é uma coisa assim que é descomunal, é maligno, é do mal mesmo. É uma coisa... Então, assim,
Aí eu comecei a ver e comecei a brigar, e fundamentando sempre, olha o problema. A criança, o bebê, nos primeiros anos, e o adolescente, são as duas fases críticas do desenvolvimento, a infância e a adolescência, que a plasticidade do cérebro é absurda. O cérebro ele se organiza em cima do seu pensamento, em cima das suas ações diárias. Aí você imagina a criança isolada dentro de casa, sem estímulo, os que têm condições, porque o menino de rua vai continuar na rua. Esse da periferia não vai ter nada disso. Mas os que têm condições de fazer enfrentamento, que têm condições de ter escola para fazer um enfrentamento, que não estão sendo tolhidos, né, do futuro. Esses meninos eles vão ser condicionados. O medo é a ferramenta de dominação mais poderosa que existe. Todo regime ditatorial é implementado em cima do medo. Quando começaram com essas palhaçadas todas na nossa política aí do 8 de janeiro, o que é aquilo? Você prende um grupo ali na porta do quartel, você prende um deputado, você prende um empresário ali, você prende um youtuber lá, faz um correr para lá e mídia. Você acha que eles têm condições de prender uma nação inteira? Ah, tudo bem, não é todo mundo que está... Né? Tem gente que apoia, tudo bem, tem lá 10 milhões que apoiam, beleza, mas nós somos 220. Você acha que eles conseguem prender 200 milhões de pessoas? 150 milhões de pessoas? 20 milhões de pessoas? Você acha que eles conseguem prender 2 milhões de pessoas? Não conseguem. Mas aí entra, né, a manipulação. Aí você tem que entender de comportamento, de mídia. Né? Como é que você faz isso? Como é que o ser humano reage? Quando você está com medo, se eu te aterrorizo, estou no enfrentamento. Nós estamos aqui, chega um cara, abre a porta ali com a faca na mão. Vou matar vocês dois. O que você faz? Peraí, vamos bater um papo, eu estou conversando aqui, está um pouquinho... Não. Você acessa um mecanismo interno nosso, que é o seguinte, ou eu enfrento, ou eu fujo. E a hora que você acessa esse mecanismo de enfrentamento ou fuga, que é vital para a sobrevivência do ser humano, o resto se deleta. Você não quer saber, você não tem foco. Então, ou eu enfrento ou eu fujo. É só nisso que eu consigo pensar. O que eles fizeram na pandemia, lembra que era todo dia, alertando, né? Era para você ficar nesse estado. Eu não consigo pensar. Quando eu estou sequestrado pelo menos... É igual, mas como é que é isso? É simples, já esteve apaixonado? Quando a gente está apaixonado, fala assim, o pai da gente vai dizer, meu filho... presta atenção, olha o que você está fazendo. Não, pai, o que é isso? Eu amo, ela é perfeita, é maravilhosa. Você não fica apaixonado um dia, você não fica apaixonado metade, uma hora, meia, você fica apaixonado um tempo. E aí você faz coisas que depois, quando você sai desse êxtase, desse transe, você fala, cara, todos nós já passamos por isso. Então, assim, realmente. E a raiva é a mesma coisa, o medo é a mesma coisa. Então, você tem um sequestro emocional. Então, você tem que entender como é que o ser humano funciona. E isso é bacana. Não, né? E o bom que... Agora, mas peraí, vamos voltar para terminar essa questão da doutrinação. Sim. O lado do regime militar, eles focaram nessa questão do trabalho, de fazer, não do crescimento. Foi um dos erros de crescimento espiritual, moral, intelectual. Tanto é que eles abriram espaço para as pautas da esquerda. Um problema grande começa, Josimar, e aí você me perdoe, é em cima do que eu estudo, do que eu vejo e da percepção que eu tenho. Depois da proclamação da República, que foi o golpe na República, você realmente teve um golpe, e Rui Barbosa e Benjamin Constant, quando fizeram a primeira Constituição do Brasil, 1891, eles tiraram a religião de dentro das escolas e de dentro dos quartéis, porque a religião, né, naquele momento da história, né, não era tão importante, o homem era mais importante, Deus está morto, Nietzsche, essas conversas todas. Você tinha o fundamento do positivismo de Auguste Comte, que você tem que fundamentar todo o trabalho, todo o estudo na razão, na ciência, tanto é que, para ter o progresso, tanto é que o lema da nossa bandeira é ordem e progresso, isso é um lema do positivismo de Auguste Comte. Né? Então, eles tiram Deus de dentro das escolas e de dentro dos quartéis, para que a religião não influenciasse na esfera pública. A escola passou a ser laica. Com o evoluir da história, depois com a nova escola, em Getúlio Vargas, vem lá Anísio Teixeira e outros, esqueci os nomes. Anísio Teixeira e mais os seus colegas lá reforçam a questão da escola laica. E com o passar dos anos, a escola de Frankfurt e Paulo Freire, o que eles fizeram? O laicismo, a escola laica, passou a significar o quê? Que você não pode trabalhar dentro da escola religião, família e tradição. Isso é ser laico, isso é ser uma escola laica, isso é o laicismo deles. Mas, por outro lado,
Quando você tira isso, você tem as ideologias, você tem as vontades, os gostos políticos dos professores, os engajamentos nos partidos que eles têm. Então, eles abrem espaço para isso, e aí vem os movimentos sociais. Então, você tira a escola, que antigamente tinha uma ideologia, que permitia uma ideologia religiosa, ela não pode, mas agora pode uma ideologia política. Essa ideologia política, e por que ela é pior? Porque, como eu te falei, você tem um modelo onde você não prima pela alfabetização correta, não prima pela formação moral, ética e espiritual da pessoa, mas prima pelo engajamento social. Como é que eu faço para essa meninada se engajar socialmente? Eles crescem, não conseguem desenvolver suas competências, porque você vai desenvolvendo suas competências à medida que você vai sendo, né? Você amadurece, vai fazendo um enfrentamento e você desenvolve autoestima, desenvolve vontade e você quer conquistar seu espaço. Se você não recebe as ferramentas, lembra que eu te falei lá no começo, de alfabetização e de princípios, você vai crescendo, se sentindo menos do que os outros, pequeno. Você vai se sentindo despreparado para enfrentar o mundo, você começa a ficar revoltado. A quem interessa isso? Aí entram os movimentos. Você é vítima da sociedade. Aí o sentimentalismo, o vitimismo começa a crescer. Aí, e lembra que a infância e a adolescência são as fases mais plásticas? Você começa a registrar no cérebro dessa meninada que eles são vítimas, que eles são frutos de um modelo que não permite que eles cresçam, que fazem com que eles sejam infelizes, que eles não consigam prosperar, porque o capitalismo ele destrói. Não que o capitalismo seja perfeito, mas na história da humanidade foi o capitalismo que promoveu os melhores ganhos de crescimento da humanidade, né, em termos de qualidade de vida. Tem seus problemas? Tem, né? Tanto é que a gente está vivendo hoje essas questões todas e a pandemia foi causada por esses grandes capitalistas. Tem, mas ainda não vi algo melhor. Né? Não, exato. O capitalismo tem seus problemas, mas ainda não enxerguei algo melhor. Exatamente. Então, esses meninos que vão crescendo, começam a se sentir vítimas, começam a se sentir injustiçados. E o adolescente, ele quer fazer parte. O adolescente, lembra da testosterona? Ele tem motivação, ele quer mudar o mundo. Então, você pega um cara que tem um gás, que tem energia, vai na torcida organizada e... Quando você entra ali, existe uma coisa chamada contágio emocional. E os movimentos, eles fazem isso. Então, eles te abraçam de um jeito e você acha que você é um paladino da justiça. Aquilo ali é um berço de moralidade que é o que te atende. E por isso que eles falam assim, parece que a religião, sim, se torna como se fosse uma religião. A religião ela é movida pelo desejo e pelo amor. Aquilo ali te promove o desejo, te faz se sentir pertencente, aquilo ali te preenche. Então, eles começam a se engajar nesses movimentos e começam a ir para o confronto. Mas eles vão brigando por uma igualdade, mas eles não sabem o que é mérito. Eles vão brigando por inclusão, mas eles não sabem o que são valores, o que é a verdade. Então, assim, eles estão sendo enganados, eles estão sendo cooptados. E o que me deixa triste, eu coloco, são meninos que todos temos potenciais, todos temos, que podem ser aflorados em qualquer momento. Eles estão perdendo o tempo da vida deles, porque o cérebro só está maduro com 25. Muitos depois que passarem dessa fase, depois dos 25 anos que o cérebro amadurece, se eles começarem a buscar, se eles tiverem esse espírito de querer saber, de entender mais, eles vão descobrir que eles foram enganados. E o tempo mais importante de formação deles passou. Entende? Então, assim, isso me deixa triste. Né? Então, eu quero fazer escola para um? Não quero fazer escola para isso aqui, não. Eu quero fazer escola para todo mundo. Como é que seria uma sociedade, um país, onde todas as pessoas tivessem um nível de intelectualidade, de cordialidade, de gentileza, de empatia, mas de competência, né, elevado? Meu irmão, eu não sei que pai, eu quero construir essa sociedade, eu quero construir esse mundo. Ah, mas isso é uma utopia, isso está distante. Sim, tá, mas se você não começa, se você não faz, e você vai se submetendo, aceitando tudo que tem até hoje, nós vamos viver essa porcaria a vida inteira. Eu não quero que as minhas filhas cresçam. Eu sofro até hoje, eu falo para as minhas filhas, se eu tivesse a formação que elas têm, eu não estaria aqui no Brasil. Né? Elas têm condições hoje de morar em qualquer lugar do mundo, porque são fluentes na língua inglesa. E fluente, assim, não é aquele inglês que você traduz, não, é como se fosse nativo, ela não sabe traduzir. É o nosso não, viu, Fábio? Entendeu?
Então, assim, mas tudo tem um objetivo, né? Então, e uma coisa que eu sempre coloquei também, eu falei, cara, mas por que a escola ainda... Né? A escola está começando a acontecer agora. Mas quando eu sempre falei, eu preciso mudar, a gente tem que trabalhar para mudar o modelo de educação que a gente tem no Brasil. Você acha que a ditadura foi boa? Veja, aí você tem que voltar na história e entender o contexto, né? Eu te fiz essa pergunta porque tem um grupo muito grande da sociedade, uma parcela muito grande, que pede a ditadura com tanta convicção, mas que não entende, não leu a história. Veja, eu não quero regime militar de volta. A função do Exército é garantir que as instituições funcionem para a sociedade prosperar. Até porque, uma das coisas que eu acredito, e no meu modelo que eu gostaria, que é o modelo ideal, todos nós somos soldados. Todos nós somos cavaleiros de Cristo. Todos nós temos que ter... O homem, ele tem que ter capacidade de combate. Você tem que saber manusear a arma. Você tem que ter capacidade de se defender. Você não tem que depender da polícia. Se você tem um estado de homens, se você tem uma sociedade forte, de famílias fortes, pessoas com valores e homens preparados para o combate e que têm o direito a portar armas, não sair armado pela rua, mas eu tenho que ter o direito de me defender se eu for abordado por um bandido. Qual que é a função do Estado? Entende? Então, assim, você consegue dar o norte para a sua sociedade. Não é que eu quero um regime ditatorial. Eu não quero regime ditatorial nunca. Porque hoje você tem um cara... Você acha que a nossa sociedade está preparada para ter arma? Não, vai dizer... A arma é o seguinte, tá? O que é a arma? Isso aqui pode ser uma arma. Se eu for sair no confronto com alguém, isso aqui pode ser uma arma. O celular, minha mão é uma arma. Eu fui treinado, eu tenho treinamento. Minha mão pode... Então, tanto é que eu não posso, né? Quando você é federado, você não pode brigar na rua. Porque você pode machucar outro de forma letal, entendeu? Matar, né? Então, assim, faca, cara, a faca faz mais... Um cara entra numa sala com a faca, o cara que estiver armado, se todos estiverem armados, ele consegue furar, às vezes, todos, antes de um te sacar a arma e dar um tiro no cara. Porque você tem um tempo de reação. E a faca não, você tem estudos que mostram qual que é a distância de um cara que está com a faca e um cara que está com a pistola. A distância, tem determinada distância que o cara com a faca mata o que está com a arma na mão mais rápido do que o cara sacar a arma e atirar. Então, assim, mas tudo volta na questão de formação, de princípio. Nós somos uma sociedade cristã, a maioria do brasileiro, ele é família, ele quer a sua propriedade, ele não quer sustentar vagabundo, ele quer que o filho tenha uma escola de valor. A sociedade brasileira é feita de homens que trabalham, porque senão essa situação já tinha se terminado há muito tempo. Né? São pessoas simples, são pessoas humildes, são pessoas crentes que vão à missa, que vão ao culto. Né? Agora, ficar submetida na mão de bandido, não está errado, não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente tem que ter o direito. A polícia não tem como estar presente em todo lugar ao mesmo tempo, né, dependendo da situação. É igual o bombeiro. Vou ter que esperar o bombeiro chegar para apagar o fogo. Por isso que você tem um extintor de incêndio lá. O extintor de incêndio, a função dele é te antecipar, né, para te proteger do fogo. Né? A arma, eu penso que é da mesma forma. Mas não é assim, qualquer um vai sair comprando de qualquer jeito. Porque você tem testes psicológicos, você tem testes de aptidão que você precisa fazer, igual sair dirigindo. Você não pega o carro e vai dirigir, você tem que fazer teste para tirar a carteira. Para você ser um atirador, para você ter direito de ter uma arma, meu irmão, você tem que fazer testes, você tem que fazer um monte de coisas para poder estar apto. Né? E quando você você tem consciência daquilo. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter maturidade e entendimento. E por que é importante? Porque quando você tem uma população que ela tem a condição de fazer o uso da arma, ela nunca vai ser subestimada, ela nunca vai ser subjugada. O Estado não vai conseguir subjugar. Exemplo, Estados Unidos. Cara, é o país que tem o maior número de pessoas armadas no mundo. Cada estado lá, a quantidade de caçadores que tem com registro de arma, é um exército maior que o exército do Brasil. Cada estado lá que você tem. Né? A quantidade de homens armados. Por que ninguém invade os Estados Unidos? Porque o povo está armado. Ali você leva chumbo. Entende? Agora, se você não tem um povo armado, olha o que aconteceu na Venezuela. Olha a situação que o povo passa. E você viu a riqueza... está passando agora, né? Você viu a riqueza do Maduro, que foi publicado hoje? Hoje passou um print. Eu não vi, não. Cara, ele tem 700 milhões de dólares de reserva, carros luxuosos, avião particular. Pô, e o povo passando fome, cara, o povo na miséria. E o cara, pela causa, lutamos pela causa, pela revolução. É um narcotraficante, a Venezuela é um narco-estado. Olha o Brasil, como é que está o Brasil hoje, Rio de Janeiro. Olha o Nordeste, como é que está.
Recebi uma print aí de 3 praias no Nordeste turísticas que o narcotráfico é que controla. Uai, peraí. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos de um Bukele para fazer o que o Bukele fez em El Salvador. Bacana, resolveu. Mas nós também precisamos de um Milei na Argentina que está fazendo a economia. Olha a economia da Argentina. Mas olha a diferença da postura do Milei. O Milei, o que eu achei interessante nele, que ele tinha um discurso de campanha agressivo, que defendia a sua ideologia, porque a política é assim. Uhum. Mas quando ele entrou no exercício, ele saiu do palanque. O problema é que a gente tem dois últimos... Mas ele foi para ação. É, e ele falou sim, o que ele está fazendo. Mas olha a diferença. A gente tem 2 políticos, um atual e o que lhe antecedeu, que não saíram do palanque em nenhum momento. E não saiu até agora. O Milei teve as suas diferenças com o Lula, falou que não falaria com o Lula, quando foi para o exercício, sentou com o Lula, conversou com o Lula. É essa a diferença que eu vejo. A gente está pagando preço por isso. Eu queria ver, porque eu não vi essa conversa. Está pagando preço por isso. Do Milei com o Lula? Teve a conversa com o Lula. Eu quero... Essa eu desconheço. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que honrar, cara, em cima da realidade que o Brasil vive, o que o Bolsonaro fez na época dele, e isso ele tem meu respeito e não vai perder nunca, ele despertou o povo para a importância da política. E hoje, assim, o povo sabe quem são os ministros do STF, sabe quem são, né, senadores que estão envolvidos, deputados que querem, teoricamente, um Brasil melhor. Eles sabem de muita coisa hoje, a gente entende hoje e vê o povo conversando muito hoje sobre política por conta disso que ele despertou. Então, isso é bom. Agora, ele é perfeito? Não, ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós somos seres imperfeitos. Então, quem sou eu para julgar ele? Agora, do outro lado, o que está aí, que foi posto, a gente sabe de tudo que foi construído. Então, tá certo. Veja, quando teve a eleição, eu fiz uma fala para os meus meninos, né, da importância da gente se envolver com as causas políticas. E teve pai que ficou chateado comigo. Aí eu virei para ele e falei assim, papai, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que eu viro para um aluno que eu quero que ele se torne um grande homem, que eu quero que ele estude, que ele batalhe para conquistar o espaço dele, como é que eu falo para ele que ele tem que acordar cedo, se esforçar, ralar, para ele construir a história dele? Porque hoje essa meninada não quer saber de nada. Se eu tenho um presidente da República que é bandido e está colocado lá e tem milhões na conta, se eu tenho lá deputados, senadores, vereadores, aí, governantes espalhados pelo Brasil, que são vagabundos, assim, é duro, mas é a verdade. A política em geral, né? São bandidos travestidos de políticos. É porque eu até desafio qualquer pessoa que vem aqui a me mostrar um que está fora desse espectro. Não tem. Sim. E culpa de quem? Culpa nossa. Sim, mas... Nossa. E isso tudo é uma construção que vem de décadas. Existe um planejamento estratégico por trás disso. Então, o que a gente vem fazendo hoje, o que eu venho tentando, né, o que eu venho trabalhando na educação, é para construir esse outro planejamento, para fazer frente a isso tudo. Mas não para tomar poder, para despertar o cidadão, para que ele tenha consciência do que é soberania. Quem que é que tem o poder? É o cara que está lá comandando 200 milhões de pessoas? Ou são as 200 milhões de pessoas? Mas quando você tem 200 milhões de pessoas, vamos ver, 100 milhões de pessoas, que não têm capacidade cognitiva para entender, cara, ele está querendo tirar a carteira de trabalho. Eu vou perder meus direitos. Fernando, mas eu vou te lançar uma pergunta bem provocadora. Mas, baseado na nossa cultura, você não acha que seria um pouco utópico imaginar uma revolução dessa do Brasil? Porque a nossa cultura é a seguinte, quando eu consigo despertar a população para um discurso, para uma bandeira, eu pego uma dor, né, tomo frente sobre isso, e aí a população começa a acreditar naquela bandeira, naquele lado. Mas, de repente, a depender da nossa cultura, que o cara já foi condicionado a isso, a dar um jeitinho ali, sim, a tirar um proveito aqui, a não sei o quê... Quando aquele grupo vai para aquele lado, quando você acorda lá na frente, você está sendo lesado, você está sendo enganado, só era uma outra face da mesma moeda. Aí entra, por isso que eu falo. Como fazer para mudar isso? Veja, concordo, não. Aí entra, tem um pastor americano, Timothy Keller, acho que, não sei se ele faleceu ou não, mas ele tem um livro dele, os livros dele são muito bons, um deles ele fala assim, como resgatar o mundo ocidental.
como resgatar o mundo ocidental? Primeira coisa, trazer de volta o sagrado, trazer Deus de volta para dentro das escolas, para dentro das casas, para dentro das instituições. Mas você não pode misturar. Como não pode misturar? Se eu formo mas pessoas e se com Deus valor... chegar na escola de forma equivocada, como tem chegado nos últimos dias? Veja. Aí entra religião. Misturou religião com política, virou uma zona. O problema da religião é quando o homem se coloca acima da mensagem de Cristo. Né? Quando o homem eu sou melhor, eu vou fazer do jeito... Não, é para seguir... Um país que eu gosto é a Polônia. A Polônia declarou... Sabe por que eu fiz essa pergunta para você? Porque nós tivemos problemas muito grandes no mundo em razão da religião. As duas guerras foram movidas por quê? Pela religião. Movidas pelas religiões, muitos morreram. Movidos pelo ateísmo, pelas ideologias... Foram milhões e milhões que morreram. Foi muito mais. Se você pegar a quantidade... O pessoal fala muito no Holocausto. O Holocausto, 6 milhões de judeus. Cara, é fichinha. Perto do que o comunismo matou no mundo. É tão complicado isso. Os espólios de Stalin, as ações de Pol Pot, a fome de Mao Tse-tung. Se você somar isso tudo, dá mais de 200 milhões de pessoas. Só que a história não traz. A escola não mostra. E tem que mostrar. Por que tem que mostrar? Porque o comunismo é antagônico do cristianismo. O comunismo ele quer destruir, eu te falei, ele quer destruir o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, se você tem a fé e a fé com valor, a família é forte. Se a família é forte, o Estado não tem... Eu não aceito o Estado forte, o Estado é fraco. O Estado ele só é forte quando a família é fraca. Então, não interessa para um Estado que nós temos hoje ter pessoas íntegras, inteligentes, capazes de articular, de debater. Por quê? Porque senão não tem necessidade do Estado. A ganância do ser humano é grande. Agora, se você controlar, né? Mas se você... Aí é por isso que é importante. Se você tem um modelo de educação que forma as pessoas com princípios e valores, e você tem um modelo político que melhora essa situação, porque, como eu te falei, o Brasil é um país riquíssimo. Nós não precisávamos sofrer para pagar imposto. E se você tira a carga tributária... E o cara vê lá, eu trabalho. Eu não preciso da carteira assinada. Se eu tiver a carteira assinada, eu não ganho ajuda. Você não precisa de ajuda. Porque quando você tem hoje Norte e Nordeste, com mais pessoas dependendo do Bolsa Família do que da carteira de trabalho, cara, e pergunta se esses caras querem deixar a Bolsa Família. Não querem. Porque tem garantia, aquilo ali é uma garantia. O que você destruiu nessas pessoas? A dignidade. Eu me submeto, eu aceito ser escravo do sistema. Você não deu outra opção para essas pessoas? Eu sou dependente. Agora, se você não investiu em educação. Você investe em educação. O cara não tinha o que comer. Você chegou e deu o que comer, ele vai ficar condicionado. Mas é lógico. E por que você acha que o governo de esquerda, todos os governos de esquerda, você acha que eles querem tirar isso? Ele quer o cara na pobreza, porque ele fica dependente dele. Ele depende para comer, ele depende para morar, ele depende para estudar, ele depende para ter o transporte, ele depende para ter o gás. A hora que você tem o indivíduo que depende de tudo, de você para tudo... Mas é aí que entra. Se você fala, se você não vota em mim, você perde tudo. Eu sou meio desanimado com esses dois lados. Porque quando você olha... o governo de esquerda faz isso aí que eu sempre critiquei, a vida inteira. Aí você entra um governo de direita que vai lá, aumenta o Bolsa Família e reduz o investimento em educação. Aí você vai olhar, aonde que eu vou? Aonde que eu vou achar a solução para isso? Mas por que foi a pandemia? A gente fecha tudo. Então, assim, tem muitas variáveis. Mas eu concordo com isso. Eu acho que isso é o ideal? Não. O que a gente tem que buscar... Josmar, você está com quantos anos hoje? 44, mas não conta para ninguém, não. Não, 44. Beleza. Você é um cara, você é novão, velho. E você está fazendo um trabalho bacana. Imagina quando você chegar lá nos seus 80, 90 anos. Você parar e olhar para trás. O que você quer ver? Porra, velho, valeu a pena. Cara, eu fiz a diferença. Eu construí, eu estou deixando um legado, eu ajudei, eu transformei, eu fiz parte. Agora, pega essas pessoas que não estão fazendo nada, só dependendo do Estado. Chega lá com 80 anos, ele olha para trás e vai falar o quê? Eu fiz porra nenhuma. Eu vivi por conta... Eu fui um porco criado, eu fui um gado criado. Eu fui massa de manobra de gente vagabunda, de gente que não tem valor nenhum, que me controlou a vida inteira, para que esses caras tivessem construído seus impérios, porque eles têm os projetos de poder deles. Mas por que eu estou incomodado com isso? Porque isso me incomoda. Isso me incomoda. Por isso, Fernando, que eu não canso de assistir os conteúdos do professor Enéas. Agora. Que o Enéas é fantástico. O Enéas é um cara extremamente O Enéas falava o inteligente. seguinte,
Primeiro que no Brasil nem existe esquerda e direita, é uma piada. Sim. Existe condicionamento de poder. Exatamente. Você vai no Nordeste, lá pergunta se todo mundo lá... O que é ser esquerda? Pergunta se eles lá são contra a família. Pergunta lá se eles são a favor de ideologia de gênero. Pergunta lá se eles querem distribuir o salário deles para ajudar os outros. Cara, não existe. Mas aí vem as narrativas. Olha, mas você vai ganhar um Bolsa Família, então você vota em mim. Entendeu? É o cabresto. É o voto pela fome. Por isso que eles não querem tirar. Do mesmo jeito da direita, né? Você olha para a direita, a bandeira da direita não faz nenhum sentido na prática. Mas a ideia é melhor do que a da esquerda. E o que a não, direita, eu concordo. O que a direita busca é o crescimento. Pois é, mas assim, está buscando o crescimento, mas não tem as pessoas certas, não tem... Veja, uma coisa que o Bolsonaro fez no governo dele, e tem que ser dado mérito, Paulo Guedes na economia. Mas não tem as pessoas certas, Fernando, justamente pelo que você falou no começo. As pessoas não têm senso crítico. Por exemplo, se eu sou de direita, a vida inteira eu votei centro-direita e direita. A vida inteira. E eu sou um dos maiores críticos da centro-direita. Muita gente fala, não, você é esquerdista. Eu falei, não importa. Se você criou quantos filhos? 3. 3 filhos. Quando seu filho errava e fazia alguma coisa que você imaginava que fosse inapropriado, o que você fazia? Você ia corrigir, você ia reprimir, você ia criticar, você ia pegar no pé. Agora, o que acontece hoje? Sempre aconteceu no Brasil. Não existe senso crítico dentro da bolha. Não existe. Porque foram condicionados. Exatamente o que você falou no começo. Por exemplo, o seu cérebro se conformou com um modelo. Eu sou um pouco mais pessimista que você. Olhando hoje, os 2 modelos que estão aí no Brasil, para mim, são iguais. São enganadores para as pessoas que estão fazendo uso. Não o modelo que poderia funcionar. Sim, dentro da política... Eu cobro do pessoal do agronegócio. Eu falei, cara, vocês tinham que entrar, vocês tinham que fazer... Não, nós temos o partido do agro lá. Eu falei, cara, que partido do agro? E eu concordo. O agro é forte. Poderia ser mais combatente, enfrentar mais. O que o agro devia fazer? Eu já falei isso com alguns grandes agropecuaristas. Se vocês se unirem, vocês têm condições de montar uma empresa, de comprar uma Rede Globo, de comprar um canal de televisão, canais de rádio e gerar cultura, gerar conhecimento. Por quê? Aí, se você entender como é que esse estruturamento foi feito, aí vamos voltar na escola de Frankfurt. Quando você copta a educação e a mídia, você forma a mentalidade e a visão política das pessoas. Por que você acha que o Lula deu dinheiro, milhões para a Lei Rouanet? Por que você acha que ele dá milhões para a Rede Globo? Para eles continuarem formando a mentalidade e a visão política das pessoas que têm um QI baixo, das pessoas que não tiveram as ferramentas necessárias para construir seu futuro, e elas continuam dependentes. Então você precisa entender isso. É isso que a gente precisa destruir. É contra isso que eu venho brigando. Então, quando você traz um projeto de escola que vai na contramão disso daí, eu falei, cara, eu preciso ficar fora, e eu estou trabalhando para ampliar meu alcance, e Deus está abençoando, né? Para poder fazer, não, quem que é esse cara? Não, esse cara é um cara que é da educação. E meu foco não é A ou B, meu foco é a criança. O que me chamou mais atenção quando o Badião te indicou foi o seu foco na educação. Mas eu tenho umas falas aí na política e eu gosto. Assim, veja, se você lê os pensadores da escola austríaca de economia, meu irmão, fantásticos. Lê Uma Breve História do Homem, de Hans Hoppe. Lê lá Anatomia do Estado, de Murray Rothbard. Lê lá o Estado Nosso Inimigo, de Albert Nock. Lê As 6 Leis de Mises, do Mises. Cara, você começa a entender um monte de coisa. E por que o capitalismo é melhor do que o comunismo? Entende? Então, assim, aí você junta... E o que é bacana, você junta a questão da economia, da política com a educação. E você entende, você consegue... É isso que eu venho... Aí eu gosto da filosofia, eu gosto da teologia. Mas por que faz diferença? Porque nós somos seres espirituais, nós somos seres vibracionais. Se nós formos nos decompor até, nós vamos chegar nos átomos. Né? Os átomos, os nêutrons, os neutrinos, os prótons, os elétrons. O que é isso? Eles estão parados? Eles são estáticos? Não, eles estão em movimento, eles são vibração. Nós somos 60% a 70% de água, nosso corpo. E nós temos eletrólitos para burro dentro do nosso corpo. Vários eletrólitos. Isso é parecido com o quê? Na física. Com a bateria. A bateria é água e eletrólitos. Pô, então nós estamos conectados? Estamos conectados.
Aí você estuda contágio emocional, você estuda psicologia de massas. Aí você começa a entender um pouco das coisas. E nós estamos ligados. Aí vem essas narrativas que eles constroem, eu acho a do água, do aquecimento global, do carbono, que está destruindo o clima. Pelo amor de Deus, nós somos parte da natureza. O Criador é maravilhoso, né? Primeiro ele fez a natureza, depois ele fez o homem e a mulher. Nós somos seres que respiramos oxigênio e exalamos o CO2. A natureza respira CO2 e exala oxigênio. Nós estamos conectados. Se você destrói um, você destrói o outro. Entende? Se você destrói a natureza, você destrói o ser humano. Então, assim, se você polui todos os rios, tem um texto belíssimo de um chefe, não é Comanche, na história dos Estados Unidos, à medida que os Estados Unidos eles vão conquistando e entrando para o meio oeste, eles vão ocupando as terras indígenas. Aí tem uma história de um chefe Comanche, se não me engano, que ele recebe uma proposta dos Estados Unidos para aquisição das terras deles. E ele fala, cara, como que pode ter a terra, ser dono da terra? Como pode ser dono do céu, do ar, das águas, da brisa? O chefe, o Comanche, ele não entende isso, né? Mas ele vê como é que o homem branco age. E ele fala, vocês agem de uma forma que você destrói a natureza, mata os bichos, tiram os peixes dos rios, contaminam os rios. Né? E vocês não entendem que se vocês forem... No final de tudo, quando vocês destruírem isso tudo, acabou a vida. Vocês vão ter que sobreviver. Porque como é que você vive sem a natureza? Então, assim, essa carta é uma carta extensa, mas ela é belíssima. Então, assim, a gente tem que buscar o conhecimento, a sabedoria, né, a transcendência, porque se for só carne e osso nessa vida, meu irmão, roubar, matar, trapacear, é tranquilo. Né? Você é esperto, você faz. Agora, se você entender que existe algo mais, e não tem como, assim, é aquela história, se você estuda pouco, você é um ateu. Mas se você estuda muito, você vai ver que isso aí não tem como. O ser humano, ele tem ele é de uma perfeição, a nossa máquina é de uma perfeição, o cosmos, né? A natureza, tudo, e as inter-relações, as especificações, as medições, são coisas assim tão... que se fossem diferentes, a vida não existiria. A vida talvez seria diferente. Então, como é que pode uma coisa dessa magnitude sair de um caos, sair do nada? Não tem como isso aqui. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui tem televisão, tem rádio, tem telefone, tem e-mail, tem foto, tem vídeo. Tem Era igual o Ariano Suassuna falava, né? É muito mais fácil acreditar em Deus do que acreditar na teoria de Big Bang. Como é que você vai imaginar que não, mas o universo e o ser humano, numa complexidade tão grande, você vai imaginar que ela veio de uma explosão, de um... Pois é. Mas aí a teoria do Big Bang reforça a questão de um Deus criador. Por quê? Porque antes do Big Bang, o que fez causar o Big Bang? Entendeu? Então, assim, é o motor que ali mesmo ela já se responde. Entendeu? Então, assim, agora tem muita coisa que é bacana, tem muita... Hoje, a questão da verdade, né? O que é a verdade, né? Os movimentos que tem, a questão do voluntarismo, né? Onde você põe a vontade sua acima da verdade, a questão do pragmatismo, que você põe a ação, o que você faz acima da verdade, ou a questão da voluntarismo, pragmatismo e do existencialismo. Né? Como não existe Deus, eu defino as regras, eu sei o que é bom. Dostoiévski falou em um dos textos deles, 2 mais 2 são 4, é legal isso, né? Mas 2 mais 2 pode ser 5, eu acho bacana também. Cara, Dostoiévski escreveu isso tem muito tempo. Olha o que essa galera está falando hoje, que está no novo PNE. Etnomatemática. Por que 2 mais 2 tem que ser 4? Entende? Então, assim, se você não tem uma... Maluquice demais, se você não tem um balizador, se você não tem uma bússola, se você não tem uma referência, o que eu achar que é legal para mim, vale. E aí entra Aristóteles de novo. Olha para você ver. O que nos aproxima da felicidade são as virtudes. O que nos afasta da felicidade são os vícios. Agora, quando vem esse relativismo moral todo, né? Esse sentimentalismo, isso tudo que foi criado depois do iluminismo, quando vem com esse relativismo moral, você não tem nem vício nem virtude. Porque depende do que eu sinto. Eu gosto de usar drogas, cara. Eu me sinto bem, eu fumo um baseado, tô legal, pá. Então, assim, isso não é vício. Porque eu me sinto... Entende? Então, se não tem vício, não tem virtude, o que eles trouxeram?
que encaixa tolerância. Se não tem um vício, não tem mais virtude, o que a gente precisa ter? Tolerância. Só que a tolerância é para com os vícios, não para com as virtudes. Porque eu tenho que ser tolerante com um cara que é pedófilo, com um cara que é bandido, com um cara que é drogado, com um cara que é mau caráter, eu tenho com um cara que acha que é cachorro. Eu tenho que ter tolerância. Mas tolerância com um cara que fala, não, a razão é essa, a verdade é essa, o que é bom é isso. Isso aqui vai te fazer mal. Né? A libertinagem, eu estou feliz, eu estou curtindo, beleza. Consequência, AIDS, consequências, doenças aí, um monte de doenças aí e mortes. Então, veja, você tá colocando o bem na frente da verdade. Isso é bacana, né? Para as pessoas, e as pessoas não entendem. A gente tem que buscar a verdade. Da verdade, a gente vai tirar o que tem de bom dela. Mas eu não posso colocar o que eu acho que é bom antes da verdade, o que eu acho que importa para mim. Hoje, no nosso judiciário, aí você está tendo os depoimentos. Os caras não contestam o ministro porque eu prefiro estar de acordo com o ministro do que contestar o ministro, porque eu não sou doido. Mas então, peraí, o ministro e as ações arbitrárias dele está acima da justiça, está acima da lei, da Constituição? Aí você está colocando... E a maioria não contesta porque tem rabo preso, né? Isso daí é o voluntarismo. Né? Eu coloco a vontade na frente da verdade. Então, eu me submeto a isso e eu vou pagar as consequências depois. Né? Então, é por aí. Esse projeto aqui que você teve, que você desenvolveu um período com o Geyer, gostaria que você falasse um pouco dele. Não, o Geyer me chamou, 2 ou 3 vezes, ele me convidava para participar de audiências que ele fez aqui em Goiás ou em Brasília, para falar dessas pautas, principalmente da pauta de... Chegou a avançar um projeto desse, não? Ele montou uma associação, está trabalhando com denúncias, né? Eu estou com outras frentes aí, eu estou no Instituto Arpia, mas o que o Geyer se propôs a fazer é importante porque, e despertou também, né? Essa pauta de bullying, de sexualização, de erotização, de perversão de comportamento dentro das escolas. E por que é importante? As pessoas não entendem, mas a infância é o período mais nobre da vida de uma pessoa. Depois da gestação, se a gestação foi perfeita, né, a infância é o terreno que vai plantar o adulto lá na frente. É a base do edifício. Né? Se a base ela é forte, ela é estruturada, o edifício ele vai ser grande. E quando você traz o mundo do adulto, quando você traz conceitos, quando você traz temas, quando você traz símbolos, quando você traz vídeos, posturas relacionadas a sexo, a comportamento sexual, ao mundo do adulto, quando você traz isso para o mundo da criança, né, você está fazendo o que com essa criança? Você está tirando a inocência e a pureza dela. Quando você tira a inocência e a pureza da criança, porque as histórias de adulto não é para criança. Quando você tira a pureza e a inocência, quando você mata a pureza e a inocência da criança, você destrói a infância. Essa criança que perdeu a inocência, que perdeu essa pureza, que começa a olhar a questão de... Porque você começa a falar, a criança é curiosa, o menino é curioso, ele vai querer saber, vai querer fuçar. Essa criança que cresce e começa a fuçar, onde é que ele vai parar? Pornografia. As estatísticas mostram que as crianças, quando elas começam a mexer com pornografia, principalmente por volta dos 8 anos, 40% de crianças já acessaram, tem alguns relatos, essas crianças elas começam a acessar pornografia e o vício é igual vício em droga. Você começa a injetar um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, mais um pouquinho. E quando você vê, você está lá viciado e às vezes morre de overdose. Na pornografia, você começa a escalar. É o sexo consensual, daqui a pouco um sexo com agressão, daqui a pouco sexo com isso, com violência, com dreis, e com animal, e com cadáver. Tem coisas aí no submundo que é uma coisa absurda. Né? Então você começa a perverter e desconstruir valores, comportamentos e condutas. E alguns desses meninos, eles vão eles se tornam predadores e serial killers. Então, veja o tanto que é. Isso só pelo... Tem o pai da psicologia comportamental, John Watson, do começo do século passado, tem uma frase dele que é célebre, eu gosto muito e sempre falo. Me dê uma dúzia de bebês saudáveis e meu mundo para criá-los. Uma dúzia de bebês saudáveis e meu mundo para criá-los.
Eu vou formar grandes médicos, estadistas, filósofos, vagabundos, ladrões, terroristas. Se fosse nos dias de hoje, homossexual, bissexual, transexual, fala que é cachorro? Eu acho que eu sou um cachorro, eu acho que eu sou uma ovelha. Não, é uma loucura aquilo ali, né, Fernando? Isso é psiquiátrico, né? Você está fugindo da verdade, eu me sinto bem. A verdade é que só existe homem ou mulher. Aí, né? Enéas explicava isso de forma tão convincente. Cara, então, assim, né? Todas as células do nosso corpo, ela tem um registro. Isso é ciência. É XY para o homem e XX para a mulher. Ponto. Você não tem como mudar isso. Né? Agora, quando você faz isso, e aí tem uma psicóloga, Jen Twing, que escreveu um livro chamado também iGen. iGen é a geração do iPhone, a geração da internet. E é um livro que é bacana, porque ela vem com muitas estatísticas. Eu aprendi a gostar de estatísticas por um desse livro. Ela coloca 30% dos adolescentes hoje se dizem bissexuais, transexuais, homossexuais ou bissexuais. Não sei quantos transexuais. Isso não é genético, isso não é biológico, isso é comportamental. Então reforça John Watson que falava, me dê um mundo que eu vou criar, vou formar o que eu quiser. Mas como é que faz isso? Aí é um ambiente, aí entra o ambiente da escola e o ambiente social. Mas em casa. Hoje as famílias são pequenas, os pais estão trabalhando e o menino fica onde? E quando eu falei para você... Não existe nenhum conteúdo aqui, Fernando, eu falo isso direto aqui no podcast. Trago várias pessoas aqui, trouxe uma Marisley aqui para falar de educação também. O que me preocupa é que não existe nenhum conteúdo na internet, seja filme, novela, qualquer coisa, que não tenha estímulo à homossexualidade. Está em tudo. Desenhos que as crianças estão assistindo. Inclusive, eu até fiz uma postagem hoje falando disso. Quando você traz a questão da parada gay, criança participar em parada gay, ou a questão da criança trans, isso não existe. Não existe criança trans. Eu vi você falando aquilo lá, um absurdo. Aconteceu mesmo aquilo, Fernando, dos ministros que Sim, eles estão votando para ver se vai liberar, porque tem uma lei Amazonas no estado, que se liberar lá, libera para o Brasil inteiro. Eu falei, cara... Só vira o microfone um pouquinho, sim. Se você planta essa semente na cabeça das crianças, né, de que você pode ser A, B, C ou D, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Na verdade, nessa fase, lá na frente, essa semente vai germinar. E vai gerar o quê? Adolescentes confusos, com comportamentos sexualizados, identidade fragmentada. Eu não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, eu posso ser o que eu quiser, eu gosto de fazer, eu namoro com um, namoro com outro, eu sou bi. Então, isso tudo é planejado. Por quê? Para ter engajamento. Porque esses movimentos, tem um pessoal fazendo, eles não se reproduzem. Mas então o que eles fazem? Eles têm que cooptar as crianças. Né? Grupos homossexuais, de pessoas homossexuais, lésbicas, homossexuais, eles não têm filhos, a maioria não tem filhos. Então, como é que esses movimentos crescem? Porque só deixar eles que eles vão se extinguir com o tempo. Mas o que eles precisam fazer? Eles precisam regimentar, eles precisam trazer novos. Então, faz parte do movimento. É um movimento político e ideológico. É uma coisa tão complicada, Fernando, que o cinema mundial inteiro, tirando algumas regiões... Mas aí faz tudo, como eu te falei, faz parte de um planejamento estratégico estruturado. Mas eu estava falando do pastor Timothy, que ele falou que as 3 coisas para resgatar o mundo ocidental, eu falei que a primeira é trazer o sagrado de volta para a escola. O segundo são as políticas públicas de educação. E dentro das políticas públicas de educação, qual que seria a melhor política pública de educação? Liberdade. Eu tenho que ter liberdade, eu não tenho que depender do... Porque se eu tenho liberdade para fazer escola, que eu acho... Se a minha escola é boa, ela prospera. Se a minha escola é ruim, ela fecha. Não, eu tenho que seguir a cartilha do governo. Aí, lembra que... Aí você tem um controle, por isso que eles falam muito em controle social. As políticas públicas para tirar o peso do estado de controle dos conteúdos, que eles querem limitar a família, eles querem limitar a religião, eles querem impor a linguagem neutra, porque a linguagem neutra é inclusiva. A linguagem neutra ela é inclusiva? Não, a linguagem neutra ela é destrutiva, porque ela vai tirar do indivíduo a capacidade de gerenciar seus pensamentos, de articular seus pensamentos, para ele se posicionar na sociedade, para ele ter capacidade de ler bons livros, para ele crescer intelectualmente, para ele ser uma pessoa diferenciada lá na frente, e não um imbecilizado. Né? E a terceira, tirar as telas das crianças. E aí a Austrália hoje fez uma falando um conteúdo sobre a Austrália proibiu as redes sociais para os meninos até 16 anos de idade. Fantástico. Fantástico. Isso daqui deforma o cérebro da criança num ponto. O prejuízo não é só a pornografia, é a violência.
Os meninos... E quando você estuda, você vai ver que o impacto no menino e na menina é diferente. O menino ele vai mais para os jogos, as meninas vai mais para as redes sociais. O menino fica mais prejudicado na cognição social, no aprender a lidar com as pessoas, a se comportar, relacionar de forma educada, polida, empática. A menina vai mais para a rede social. Ela fica mais prejudicada porque ela fica mais depressiva, mais ansiosa. Mas, no final de tudo, todos os dois ficam imbecilizados. Tanto é que alguns autores falam que nós estamos fazendo a primeira geração de zumbis digitais. Porque as áreas do cérebro que são impactadas, que nos diferenciam das máquinas, altruísmo, empatia, compaixão, contemplação, intuição, percepção e amor, são qualidades que nós temos que nos diferem das máquinas. Essas qualidades elas vão se apagando pelo uso intensivo dessa porcaria. Aí, quando você acessa muito jogo de violência, de tiro, de morte, o que acontece com os meninos à medida que eles vão, né, viciando? Você aumenta os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos violentos. E a sensação de insegurança cresce ao mesmo tempo, porque você fica sempre... No jogo, quando você entende lá, o medo deles é de ser morto pelas costas. Porque eles fazem festa quando um consegue chegar pelas costas e estocar o cara. Uma coisa que minha mãe e meu pai fez comigo na infância, Fernando, que na época eu não entendia, achava pesado, mas hoje eu agradeço, que eles foram radicais. Sim. A gente não teve acesso à televisão e a jogos até os meus 10, 11 anos. Nada. E eu não perdi nada e não tenho acesso a isso. E tem gente, às vezes, que condena, às vezes, o comportamento do pai e tudo, não sabe? Mas o pai foi criado de que forma? A gente tem que ter essa consciência, né? Meu pai, se hoje eu estou aqui, se você está aqui, mas meu pai errou, meu pai foi bruto, ou meu pai foi muito rígido, ou meu pai foi muito ausente, não me abraçava, nada. Cara, mas você está aqui hoje. E a rigidez nos trouxe disciplina, né, sim, Fernando? Sim, e permitiu que você chegasse aqui. Porque a gente tem que aprender que na vida, né, os nossos pais também sofreram. Será que os nossos pais ganharam um abraço ou o carinho né, dos avós, dos nossos avós? Se você for pesquisar, a maioria deles também não, que eram mais secos, eram mais... Né? Então, assim, e nós conseguimos chegar aqui, então que bom, então que nós viremos essa chave e passamos a fazer diferente com os nossos filhos, porque a gente pode formar eles, mas sem, né, transmitindo mais carinho, estando mais presente. Eu sei disso, eu passei. Meu pai trabalhava muito, e nós éramos 5 em casa, e meu pai o tempo todo trabalhando. Hoje, as minhas meninas são adolescentes, mas eu tive mais tempo, eu pude ter mais tempo com elas. Então, né, meu pai me deu mais condições, eu estou dando condições para as minhas filhas. Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho 3, uma de 17, uma de 15 e uma de 13. Escadinha. Tá na fase de questionamento, de enfrentamento. Ainda mais com essa herança genética sua, de uma personalidade e assim, bate. E como são meninas, eu falei, cara, quando começa, eu falei, não, eu saio, vou dar um tempo. Porque o adolescente, e os pais precisam entender isso é bacana. Fábio, prepara a pergunta aí para você fazer daqui a pouco pro Fernando. O adolescente, o cérebro em desenvolvimento, você tem a parte do raciocínio, da lógica, do controle inibitório, da regulação emocional, que está na frente, é o córtex pré-frontal. E você tem o emocional, que está lá no miolo. O emocional é poderoso e o racional é frágil. Então, durante o crescimento, na adolescência, a conexão ela vai se fazendo e se fortalecendo, mas o cérebro só está maduro com 25 anos. Então, durante esse período da adolescência, muitas vezes os adolescentes têm aqueles rompantes, aquelas explosões você fala alguma coisa, aí muito pai fica achando, cala a boca, eu que mando aqui, vai para o seu quarto, me respeita, tudo. Você tem que entender como é que se dá isso daí, para você entender também a situação. Claro que você não tem que aceitar a falta de respeito, mas se está numa situação lá que você viu que, né, e você fez alguma coisa e ela respondeu desse jeito, não, beleza, dá um tempo, afasta, meia hora. Cara, passa meia hora, ela vem te dar um beijo, fala que te ama. Por quê? Porque aquilo, ela conseguiu regular. Porque como ela não consegue ainda regular as emoções com a mesma qualidade que, teoricamente, nós somos os adultos. E aí, ela quer mostrar seu valor, né? Quer mostrar que veio no mundo. Mas minha esposa fala assim, você parece adolescente. Eu falei, eu adoro. Nós guardamos todas as idades dentro de nós, né? A criança, o adolescente, o adulto. Não, tem muita coisa bacana, tem muita coisa aqui. Fábio, pergunta aí para o Fernando. Tem sim. Doutor Fernando, quando o senhor chegou, a gente estava falando sobre um assunto que provavelmente já está refletindo ou vai refletir há alguns anos, sobre as cotas. Né?
Acho que esse assunto ainda, por mais que ele seja um assunto antigo, mas ele vai refletir, já está refletindo, né, em algumas formações agora e formações também futuras, né? Sua opinião sobre as cotas. É interessante, não é interessante? Veja, se a gente for analisar o modelo que nós temos hoje, em cima de toda a estrutura que foi desenhada, as cotas fazem parte de um projeto que está jogando os meninos dentro da universidade. Se você for lá para voltar na educação no Fundamental 1, o que eles fizeram? Primeiro, eles fizeram a progressão obrigatória. A criança, quando ela não aprende, ela não é alfabetizada, ela não é qualificada da forma correta para avançar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano, ela deveria repetir para ser bem formada. Como eles não conseguem, porque você tem um modelo metodológico que não alfabetiza da forma correta, que não é o ideal, esses meninos vão ficando para... Então, o que eles fizeram? Lei de progressão obrigatória, eu não posso reprovar. Então, eu começo a empurrar esses meninos para frente. Só que chega lá na porta da faculdade, como é que eu faço para facilitar para eles? Aí eu venho com as cotas. As cotas, elas complementam, elas me reforçam, elas me ajudam nesse sentido. As cotas, elas seriam interessantes, e aí eu sou a favor, e já falei isso, a cota social. Né? Eu me recuso a aceitar que nós somos diferentes. O ser humano é um só. Nós somos todos iguais perante Deus e perante as leis. Né? Então, assim, agora, se eu penso que eu sou A, se eu acho que o outro é C e que A é melhor que C e então tem que dar cota para C, aí não. Então, eu estou indo contra os meus princípios. Eu estou indo contra a verdade. Mas você acha que todos conseguem concorrer ao jogo com o mesmo preparo e com o mesmo nível para competir? Aí entra outra questão, que é séria também. Eles criaram no imaginário da sociedade, e isso vem sendo feito há muito tempo, por que todo mundo tem que fazer faculdade? Por que todo mundo tem que ir para a universidade? Quem tem que ir para a universidade? Quem tem que ir para a universidade é quem gosta de estudar, é quem gosta de ler, quem vai se dedicar ao estudo. Como eu falei, existe uma pobreza de aspirações hoje que é absurda. Então, assim, às vezes você tem uma criança que cresceu vítima de um modelo educacional falido, mal estruturado, e ela quer fazer uma faculdade. Tá, mas vamos bater uma real? Você quer fazer medicina. Eu vou facilitar para você entrar na medicina. Você não teve uma construção, uma base boa. Aí você vai fazer uma faculdade que é difícil, que é muito conteúdo, é muito estudo, e você não está... 38% dos nossos universitários são analfabetos funcionais. Mas eu vou empurrando. Aí esse cara vai... e hoje até nas faculdades estão fazendo, estão querendo dar cota para a residência, para você ver. Então, peraí, como é que essa pessoa vai chegar? Aí ela vai depois, ela comprou aquela ilusão, ganhou um diploma, aí ela vai para o mercado. O mercado vai selecionando. O mercado vai destruir ela. Porque se ela não tiver competência... As ações hoje contra os médicos, elas estão crescendo. E qual a sua proposta de solução para que essa pessoa tenha condições de chegar nesse ambiente, se ela quiser, que eu também concordo com você, que não tenha a necessidade de fazer faculdade, mas se a pessoa quiser, qual que é a solução para eu preparar essa pessoa para ela ter... que a Constituição diz isso, né? É onde eu estou querendo... Eu estou trabalhando hoje, Josimar, para chegar na escola pública. Eu quero que o meu modelo de educação... ele esteja na escola pública. Porque eu quero que a filha da minha funcionária, da minha faxineira, estude na mesma escola da minha filha. Porque é uma criança que tem os mesmos direitos e a mesma dignidade. Por que não tem? Por que um cara que trabalha no caminhão de lixo, que corre atrás, né, mexendo com lixo, fazendo... Imagina se não tivesse, né? Como é que seria a cidade, primeiro? Mas o cara que está lá, o cara que não teve a oportunidade, mas o cara trabalha de manhã até de noite, segunda a sábado. Esse cara não tem que ter o direito do dinheiro dele ter valor, dele ter uma casa boa, dele poder comprar um carro, dele poder fazer viagem. É isso que faz os países desenvolvidos, né? Pois é. Porque, por exemplo, você pega o pobre no Japão e nos Estados Unidos... Por que o cara tem uma vida boa? O pintor de parede aqui, um cara que não tem escolaridade, vai para os Estados Unidos, vai para a França, vai para o Canadá, e o cara trabalha, rala e ganha dinheiro. Você sabe quem são os novos milionários nos Estados Unidos? É o cara que mexe com encanamento e que mexe com ar-condicionado, técnico em ar-condicionado e técnico em encanamento hidráulico. Não é formação graduada, mas é fruto do trabalho. E como não tem, porque às vezes as pessoas dizem, mas peraí, nos Estados Unidos, sim, o mesmo problema na educação que existe no Brasil, existe na Europa e nos Estados Unidos. Nas férias agora,
né, eu tive a oportunidade de ler 2 livros fantásticos. Um deles, de um psiquiatra inglês, falando da infância e da educação na Inglaterra, dos anos 2005 para cá. Cara, você começa a ler o livro, eu falei, meu irmão, esse cara está descrevendo o Brasil. Ele está descrevendo o Brasil. E o comportamento dos meninos, que como eles não são bem preparados, eles acabam indo para a rua. Quando ele começa a descrever, você já viu aqueles vídeos que passam na televisão dos meninos na Sé, lá em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, que os meninos... Eles falam assim, os ingleses mais velhos, quando vêm os meninos, um ou outro, eles ficam meio assim. Mas quando vêm em grupo, eles se juntam, eles saem de perto, porque é tipo os batedores de carteira, os saltimbancos, né? Eles querem puxar a sua carteira, querem te assaltar. Então, o que está acontecendo? Mas por que isso? Porque a base dessa educação progressista começou na Alemanha, em Leipzig. William Maximilian Wundt, pai da psicologia experimental. O ser humano é desprovido de espiritualidade e de automotivação. Ele responde aos estímulos do meio. Então a gente precisa achar os estímulos para fazer com que ele estude. Os estímulos são as provas. Essa teoria dele, dos estímulos, que o homem não tem espiritualidade, essa filosofia dele se espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos e pela América do Sul. Então, os mesmos problemas que nós temos, eles têm. Então, é por isso que eu falo, você tem que entender, você tem que conhecer com o que você está lidando para saber o que você vai buscar. E, mais uma vez, depois que você tira a espiritualidade, que você tira a individualidade. Você é a favor da meritocracia? Totalmente. Totalmente. Você trabalha, veja. Mas ela é aplicável? Vamos lá. Por exemplo... A gente tem aqui nesse prédio aqui mais 10 youtubers. Deixa eu só complicar a pergunta. Como é que eu posso falar de meritocracia? Uma provocação. Com o exemplo que você deu da filha da faxineira, do filho do pintor, que a Constituição prega isso, mas na prática isso não existe. Eu não tenho as mesmas condições para que essas pessoas possam fazer a sua escolha. Aí você entra com as cotas. Aí você veja, eu tenho a filha da faxineira que tem a mesma escola que a minha filha, mas ela não tem condição de comprar o material escolar. A cota é social. Aí ela vai para a universidade, ela não tem condições de se manter na universidade, mas ela tem uma formação. Mas ela ainda não tem condições de se manter na universidade porque tem que bancar o aluguel, ou a comida, ou os livros. A cota social. Não interessa. A pessoa ela tem que ser valorizada pelo esforço. Essa é uma das coisas que nos difere, que difere a esquerda da direita. Você tem algumas características. Você tem a questão epistemológica. A direita acredita que a razão é cognitiva, que nós temos discernimento. Olha, lembra que eu te falei lá da matemática? Não, 2 mais 2 são 4. É razão, tá certo. A esquerda não, a razão não é cognitiva, é subjetiva. Eu interpreto do jeito que eu quiser. Eu coloco a minha vontade acima da verdade. Na direita, não. Você coloca a verdade acima da sua vontade. A diferença ética, de comportamento. Como é que o ser humano ele age? Nós agimos em bando, em coletivo, igual bicho? Nós somos uma... Né? Você já viu manada na televisão? Os bichos, não, a alcateia, a boiada, né? É tudo em grupo, é uma coletividade. O ser humano não é uma coletividade, é uma individualidade. Então, essa é uma das coisas que diferencia. E aí você tem um determinismo social ou não? Para nós temos a volição. Não é porque eu nasci preto, pobre, na periferia, eu vou ser dependente do Estado, porque eu sou infeliz. Não, eu quero conquistar meu espaço, eu sou capaz. Você tem uma escola boa, que me dá condição, eu vou aprender a pensar, vou receber as ferramentas que vai me permitir e eu vou conquistar meu mundo. Isso é o que eu espero, isso é o que é o certo. Mas isso é o que eles não deixam acontecer. Esse é o entendeu? cenário ideal. Mas é isso. Mas veja, eu tô aí entra É por isso que eu não vejo a prática da meritocracia. Não, mas então beleza. Então se não vai ter o mérito, então eu vou trabalhar, vou produzir e vou distribuir para quem não faz e quem não tem mérito. Não, eu não sou a favor disso. Eu estou dizendo o seguinte. O meu alinhamento é mais como direito igual ao seu. A questão é o seguinte. Eu não vejo a aplicação da meritocracia sendo justa. Vou melhorar aqui a minha colocação. Principalmente numa coisa que a gente concorda, que é a base educacional. Você acabou de dizer. O que você disse
é o cenário ideal. Só que ele não existe, não tem nenhum governo defendendo isso. Essa é a questão. Mas tem um governo defendendo que não, eu sou a favor do mérito. Quem foi melhor, vai lá e avance. E o restante? Isso não é questão de esquerda ou direita. E o restante? A Constituição, ela é esquerdista? Não. Ela defende isso. Você sabe para que foi feita a Constituição? Porque a Constituição, já viu o tamanho da Constituição dos Estados Unidos? É um livretinho desse tamanho, Uhum. né, pequenininho. A nossa Constituição é gigante. Você sabe para que tem tantas leis? Não é para proteger o povo, é para proteger os políticos Sim. do povo. É para proteger os políticos do povo. Você não vê que a depender da necessidade do Congresso, ele altera as leis. Olha, tanto tempo eu fui a favor, e continuo sendo, de colocar tirar o foro privilegiado. Só que agora você vê o objetivo da retirada do foro privilegiado não é o que a sociedade pedia há tanto tempo. Ou seja, é o pragmatismo. Eu coloco a ação acima da verdade. Sim. Então, é por isso que eu falo, a transformação de um país ela só acontece pela educação. A briga é boa. Agora, mas tudo bem, eu tenho hoje essa situação. Cara, isso foi construído. A gente precisa se levantar para que isso pare, para que esse modelo mude. Então, não adianta, eu vou ficar... Eu vou idealizar, eu vou sonhar com o que existe de melhor e trabalhar e buscar isso, ou eu vou me conformar com o que tem, vou tocar o barco para eu poder ter a minha renda e pagar minhas contas. Aí depende de cada um, aí é propósito. Então, assim, meu pai brincava assim, você é megalomaníaco, você é sonhador. Eu falei, pai, sonhar tem grande, que ser, né? Sonhar grande ou sonhar pequeno, a gente gasta. A vida vai passar do mesmo jeito. ATP do mesmo jeito, mas vai chegar lá na frente, cara, eu fui maluco. A filosofia fala que se eu ficar sem fazer nada, ou se eu fizer, eu vou gastar a mesma energia. Né? Exatamente. Agora, são coisas, e a idade vai pesando também, o que você precisa fazer para você se manter vivo? Porque eu estou com 58. Eu converso com muitos amigos meus, já conversei, hoje não é mais não, até mais novos, 56, 54, 52, convido para participar de projetos, entrar em empreitadas, né, de projetos. Estou pensando em aposentar, eu quero minha chácara, curtir meu final de semana. Eu falei, rapaz, eu estou com 58, a última coisa que eu penso na minha vida é em aposentadoria. Eu quero ver 200 anos, que eu quero ver o que eu estou me propondo a fazer, eu quero ver os frutos disso daí. E quem pensa assim, consegue viver mais, né? Você tem que ter propósito. Porque se você vai já se entregando, aposentando, você já está se entregando também. E o pior é o seguinte, sua finitude, né? Quanto mais você estuda, mais vai acontecer. Cara, e vai mudando, putz, e você vai se adequando. Mas isso é bacana, isso te dá energia, isso te dá motivação, né? E assim, como eu falo, e por isso eu fui chamado, o foco é a infância e a adolescência, né? Quando eu entro na escola, os pequenininhos, meu irmão, aquilo ali é uma energia, e eles vêm, eles me abraçam, eu provoco, cadê os bebês mais lindos, os meninos mais 3, 4, não é bebê não era bebê não. Eu queria estar na turma de vocês, eu queria poder voltar. Né? Então, assim, é muito bom. Como fala, né? Crianças, filhos são bênçãos de Deus. Presente de Deus. Presentes de Deus. Né? E a minha missão é essa. Eu comprei. Isso é o que me faz sentir bem, isso é o que me dá gás. Quando eu vejo essas postagens, o que eles estão querendo fazer com as crianças, a questão dos abusos, da pedofilia, dessa pauta trans, eu falei, cara, isso me deixa indignado de um jeito, assim, né? As pessoas podem ser felizes, as pessoas podem buscar seus prazeres, mas vou buscar prazer em cima da desgraça do outro? Não, por que a pedofilia tem que ser? Não, a pedofilia é um comportamento, é natural, a pessoa nasce assim, a gente tem que respeitar, a gente não pode condenar. Eu falo, beleza. Como assim? Cara nasce, então, com um pensamento deformado, o valor deformado, e aí ele abusa de uma criança, essa criança vai sofrer o resto da vida. O trauma que ela vai carregar é o resto da vida. O comportamento depois que ela vai ter vai ser impactado. Então, assim, e eu vou ter dó do bonito, que tem um comportamento diferente, porque tem que ser inclusivo. É igual a questão do bandido. Não, o bandido é vítima da sociedade, porque a sociedade é opressora. E como nós não somos desprovidos de espiritualidade, né, então é a sociedade, é o capitalismo que fez o cara ficar desse jeito. Por isso que eles defendem o bandido e acham que o bandido não tem que ser punido. Vai, peraí, o cara que trabalha, que acorda de manhã, de sol a sol, paga suas contas direitinho, está pagando seus trem lá mensalmente, porque não consegue comprar à vista, e que às vezes é morto ou é roubado. Esse cara é o quê?
Entendeu? Aí, as narrativas, as pessoas... E as pessoas compram isso. Compram. Fernando, muito obrigado, cara. Estouramos o tempo. É difícil encerrar um podcast com você. Cara, muito bom, cara. Muito bom mesmo. E tem assunto, se você quiser. Muito bom, muito bom. Nós vamos deixa aberto aqui já, para você voltar quando você quiser. Porque conversar com pessoas que têm uma visão assim, ampla, né, aberta, para estar preparada para o embate, é muito bacana. Isso é muito bacana. Para a gente finalizar, gostaria que você olhasse para essa câmera aí e deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu gostaria que a sociedade acordasse para o que está acontecendo hoje nos bastidores, né, da política, principalmente com relação ao novo Plano Nacional de Educação, onde eles estão decidindo o futuro das nossas crianças, o futuro das gerações, das nossas novas gerações. E isso é muito importante, né? Por quê? Porque eles condenam a presença da família, a questão da religião, eles defendem pautas identitárias, de gênero, de raça, coisas que não formam, que não elevam, né, que destroem. Então, a importância da família estar desperta para o que está acontecendo na sociedade, para que possam, né, proteger seus filhos e saber, e cobrar do governo, porque mesmo a escola pública, e principalmente a escola pública, o pai acha que não paga nada, que a escola é de graça. Não é de graça, papai. Vocês pagam e pagam caro, porque o imposto que vocês pagam ao longo da vida de vocês, ele é suado, ele é caro. E o mínimo que a gente deveria ter direito é uma escola decente, uma escola que forme crianças bem preparadas para enfrentar o mundo com princípios éticos, morais, espirituais e que possa ter uma vida plena e feliz. Então, essa diferença, quem pode fazer é a sociedade. Não sou eu, não é o Josimar, é a sociedade como um todo, que precisa entender a importância de uma educação de excelência e cobrar dos nossos gestores. Eu estou à disposição, venho participando de audiências públicas, estou indo para São Paulo agora, dia 19, participar de mais 3, né, para poder defender essa pauta, em defesa das nossas crianças, da infância e da adolescência. Foi um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixe seu comentário, seu like e até o próximo episódio.